meus amigos, tudo bem? Chegamos, modéstia à parte, à melhor das aulas da semana da aprovação. A aula da cirurgia geral, a aula aqui do Titio. Olha, deixa eu te dizer. Como você sabe, a semana da aprovação são 5 dias extremamente intensos, mas o mais importante, é tudo focado, é tudo baseado na estatística, é tudo revisado para trazer para você o melhor conteúdo. Eu costumo dizer que a semana da aprovação é feito a mãe passarinho. A mãe passarinho pega ali, né, a comida, ela mastiga e ela bota na boca do filhote de passarinho. É isso que a gente faz na semana da aprovação. É isso que você vai fazer essa semana inteira aqui com a gente para você garantir a sua vaga aí no Hospital das Clínicas. Vamos começar logo com um assunto muito importante nas estatísticas do ENARE. Olha essa questão, pausa o teu vídeo e a gente volta já para discutir ela junto. Eu confesso que eu dei uma misturada aqui, eu coloquei tudo meio que juntos, assuntos de trauma todos meio que juntos, para a gente poder fazer a nossa continuidade. Pessoal, a avaliação inicial do paciente politraumatizado vai estar na tua prova. A gente precisa lembrar daquele atendimento sequencial. Eu não posso sair da ordem, você não pode sair da ordem, porque se você sair, você vai errar, inevitavelmente, com a questão A, vias aéreas, B, avaliação da respiração, C, controle da circulação, avaliação do status hemodinâmico, D, avaliação neurológica e E, a exposição do paciente, sem esquecer da prevenção da hipotermia. Vamos agora dar uma destrinchada rápida aqui, como o ENARE costuma cobrar. Todo paciente ele precisa ter um colar cervical e precisa estar com a prancha rígida. A gente precisa avaliar a perviedade das vias aéreas e a gente faz isso chamando ali nosso paciente, porque se ele consegue responder o nome dele, muito provavelmente aquela via aérea dele está completamente pérvia. Se ligar em apneia, rebaixamento do nível de consciência, incapacidade de manter uma via aérea pérvia, hematoma em expansão, enfisema subcutâneo, tudo isso pode denotar uma iminência ali, né, de fechamento de via aérea e esse paciente vai precisar de uma via aérea definitiva. Lembrar que a via aérea definitiva, tubo oro, tubo naso, cricotireoidostomia cirúrgica e traqueostomia são as 4 maneiras de garantir uma via aérea definitiva. No item B, vamos fazer uma avaliação da respiração. Todo paciente politraumatizado, oxigênio suplementar e oximetria de pulso contínua. Fazer uma avaliação da semiotécnica torácica, inspeção, palpação, percussão e ausculta. E essas armadilhas que eu detalhei aqui para vocês precisam ser diagnosticadas e já tratadas no item A, no item B. Como é isso? Eu não posso passar para o item C se o paciente tiver alguma daquelas alterações que eu mostrei aqui para vocês. E que alterações são essas? Estão aqui. O pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto, hemotórax maciço e tamponamento cardíaco. Mais na frente eu vou discutir esses assuntos com vocês. Na circulação, o item C do nosso ABCDE, nós vamos fazer a compressão dos sítios de sangramento. Lembrar de fazer a expansão volêmica com 1 litro de Ringer lactato. A pressão arterial deve ser avaliada a cada 5 minutos e nós precisamos fazer a classificação do choque. Titio, você não colocou a tabela aqui não? Olha, o ENARE não costuma cobrar pra gente. Eu acho que todo mundo que está fazendo prova tem que saber, mas como nunca foi foco no ENARE, eu não coloquei aqui pra gente. Escala de coma de Glasgow. Não vá para a prova de residência sem saber a escala de coma de Glasgow. Eu digo, mas se acertar essa questão, não comemore, porque essa questão é obrigação. Escala de coma de Glasgow é obrigação acertar. Então, fazer uma avaliação da abertura ocular, da resposta verbal, resposta motora e classificar o nosso TCE. Um TCE de 13 a 15 é leve, um TCE de 9 a 12 é moderado, de 3 a 8 é um traumatismo crânioencefálico grave. E lembrar que atualmente nós fazemos a escala de coma de Glasgow P. Lembra disso, o P é a avaliação do reflexo pupilar. Se ele tem um reflexo pupilar presente bilateralmente, eu não vou subtrair nada. Se esse reflexo pupilar ele está ausente em um dos olhos, ele perde 1 ponto. Se ele está ausente bilateralmente, eu subtraio 2 pontos da escala de coma de Glasgow. E fazer, pessoal, saber aqui, né? Abertura ocular espontânea, 4 pontos. Estímulo sonoro, 3. É o estímulo pressórico, 2 pontos. A ausência de abertura ocular, 1 ponto.
Resposta verbal, lembra, ela pode ser orientada, ela pode ser confusa, ele pode soltar palavras soltas, sons incompreensíveis ou ausência de resposta, ele vai sempre diminuindo. E na resposta motora, muita gente faz complicação aqui, ó. Quem é 2 e quem é 3 pontos. Eu digo o seguinte, 2 cerebra e 3 cortica. 2 cerebra e 3 cortica. 2 cerebra, descerebração. Extensão anormal. 3 cortica, decorticação. 3 pontos. Então, lembra esse mnemônicozinho aqui, porque ele pode ser útil na tua prova. No item E, exposição total do paciente, avaliação de dorso e períneo, rolamento do paciente em monobloco e, super importante, controle da hipotermia. Olha aqui o que Titi disse. Tá aqui para você. Precisa saber escala de Comer Glasgow. Estava na SES Direto 2021. Pode cair de novo agora na prova de 2023. Então vamos lá, eu tenho 12 pontos na minha escala de Comer Glasgow. Abertura ocular aos estímulos verbais. Checa aqui comigo, ó. Estímulo sonoro, quantos pontos? 3. Então eu tenho 3 aqui da resposta verbal. Obedecendo a ordem resposta motora. Eu vou te dizer isso aqui é quanto? Ó, 6 pontos. Obedece comando, 6 pontos. Então, eu tenho aqui agora 9 pontos de escola de Comer Glasgow. Eu tenho 3 pontos para resposta verbal. 3 pontos na resposta verbal. Quem era? Palavras soltas. Onde é que estava a minha resposta? Aqui, ó. Palavras inapropriadas. Gabarito. Alternativa E. Veja o que Titio te disse. Precisa saber escala de coma de Glasgow. Mais uma questãozinha, vamos falar agora sobre trauma de tórax. Tenta resolver e eu volto já para a gente discutir ela junto. Pneumotórax hipertensivo. Pessoal, vamos relembrar do pneumotórax hipertensivo. A principal causa é um pneumotórax simples num paciente com ventilação mecânica. O que é que acontece? Acontece que a pressão intratorácica ela começa a aumentar tanto, mas tanto, que ela empurra o mediastino contralateralmente. Aquele desvio mediastinal, ele vai desviar a traqueia do paciente, ele vai fechar a veia cava, vai diminuir o retorno venoso, vai fazer um turgor de jugular, ele vai fechar a aorta, ele vai diminuir a pré-carga, o paciente vai fazer uma instabilidade hemodinâmica. Então, a clínica do nosso paciente é uma clínica de choque, é um pneumotórax associado a uma clínica de choque. O diagnóstico, você já sabe, é um diagnóstico clínico. Eu não posso perder tempo pedindo um raio-x. Enquanto o paciente está fazendo raio-x, ele está chocando, ele está morrendo na sua cara. É inadmissível solicitarmos um raio-x para esse paciente. E o tratamento, você deve lembrar, o tratamento é feito em 2 momentos. Toracocentese, alívio no 4º, 5º espaço intercostal, numa linha levemente anterior à linha axilar média, seguido da drenagem torácica. É assim que eu vou diagnosticar e tratar o meu pneumo hipertensivo. O pneumotórax aberto, como o próprio nome diz, é uma ferida penetrante, é uma ferida aspirativa. Mas não é qualquer ferida aspirativa. É uma ferida que ela tem pelo menos 2/3 do diâmetro. Cadê? 2/3 do diâmetro da traqueia. Quando essa ferida ela é pelo menos 2/3 do diâmetro da traqueia, a entrada prioritária de ar ela vai se dar pela ferida e não pela via aérea. E ela vai confeccionar um pneumotórax. O tratamento é feito em 2 momentos. Nós primeiro vamos fazer um curativo de 3 pontas, como eu mostro aqui para vocês nessa imagem. Coloca um papel filme e a gente coloca ele em 3 pontas, de modo que quando o paciente inspire, o ar não entra mais por ali, porque aquele papel colabou. Quando ele expira, o ar vai sair por ali, esvaziando o pneumotórax. No segundo momento, esse paciente vai para a reconstrução da parede torácica através de uma toracotomia. O pneumotórax simples é simplesmente uma coleção de ar intrapleural. Nós temos aqui, ó, ar coletado entre as pleuras visceral e parietal. E deixa eu te perguntar, o tratamento expectante é possível? Sim, o tratamento expectante é possível. E aqui vamos para a gossip do eu médico residente. Titio já foi vítima de 2 pneumotórax, um do lado direito, outro do lado esquerdo, e o meu tratamento foi completamente expectante. Eu não tenho aqui, graças a Deus, ferida de dreno torácico. E quando é que eu vou fazer a drenagem torácica?
está aqui listado, você precisa saber. Quando o paciente vai para a ventilação mecânica, ora, qual a principal causa de pneumotórax hipertensivo? O simples na ventilação mecânica. Então, para isso aqui não virar um pneumo hipertensivo, faz ali a drenagem. Se o paciente for transportado por via aérea, diferença pressórica na cabine do avião, precisa drenar. Se aquele pneumotórax está aumentando, ou se ele é pelo menos maior que 1/3 do volume da caixa torácica, esse pneumotórax precisa ser drenado com um dreno fechado ali, uma drenagem fechada em selo d'água. Tórax instável. O tórax instável é causado ali por uma ferida contusa, um traumatismo contuso da parede torácica, com fratura de arcos costais associado. E não é qualquer arco costal, não é qualquer arco costal. Eu preciso ter pelo menos 2 arcos costais consecutivos e cada arco costal com 2 pontos de fratura. Se isso acontece, aquela região da parede torácica, ela fica solta, dando a clássica clínica da respiração paradoxal. O grande problema do tórax instável é a dor que isso causa e a contusão pulmonar, que normalmente vem associada àquela porrada que o paciente sofreu na cavidade torácica, vai ser transmitida ao parênquima pulmonar, causando uma contusão pulmonar. O tratamento, você lembra aqui com o titio, é um tratamento de suporte com analgesia, evitar a hiperidratação. Esse pulmão já não está trocando bem, se você hiperidratar, ele vai trocar menos ainda. E em casos, obviamente, extremos, o paciente pode precisar de ventilação mecânica, caso a contusão seja muito grande, caso a dor seja muito intensa e eu preciso manter o meu paciente sedado. Hemotórax, lembra aqui comigo, o hemotórax é mais comumente causado por uma ferida penetrante e uma lesão vascular. Quando maciço, ele vai requerer uma toracotomia. E o que é um hemotórax maciço? É uma coleção sanguínea interpleural, em que a drenagem imediata sai pelo menos 1.500 ml de sangue de cara, ou então é uma drenagem contínua de 200, 300 ml de sangue nas primeiras 2 a 3 horas daquela drenagem. Se isso acontecer, após a drenagem, eu vou precisar de uma toracotomia. E a prova também pode falar para a gente de um hemotórax coagulado. É aquele paciente que ele tinha ali um derrame pleural, você drenou, viu que era sangue. Fez um raio-x de controle e ainda tinha sangue. Você disse, vou fazer o quê? Vou botar outro dreno. Botou outro dreno, fez o raio-x, ainda tinha sangue. O que é isso? É um hemotórax coagulado. O tratamento é uma videotoracoscopia. Passa um vídeo ali, esvazia aquela cavidade torácica e resolve o problema do teu paciente. E o tamponamento cardíaco. O tamponamento cardíaco é uma coleção sanguínea entre os pericárdios visceral e parietal. O sangue ele começa a se acumular ali e aquele acúmulo de sangue vai impedir o coração de relaxar. Se aquele coração ele não relaxa bem na diástole, ele diminui o retorno venoso. Se diminui o retorno venoso, eu tenho turgor de jugular. Se diminui o retorno venoso, se diminui a minha pré-carga, diminui a minha pressão arterial. Instabilidade hemodinâmica. E pensa aqui comigo, se eu tenho sangue coletado ao lado do coração, quando eu for fazer a ausculta, a minha bulha está diminuída. Hipofonese de bulha. Opa! Juntamos aqui os 3 achados da tríade de Beck. Hipotensão arterial, turgor de jugular e abafamento de bulha. Fora isso, o paciente também pode ter um pulso paradoxal menos cobrado, é verdade, nas provas de residência. O tratamento requer toracotomia. Agora se liga aqui. Se o paciente estiver muito instável hemodinamicamente, antes da toracotomia, eu posso fazer uma pericardiocentese, aliviar um pouco daquele sangue e estabilizar melhor o teu paciente para a toracotomia. E a zona mais comum de ocorrer um tamponamento cardíaco é na zona perigosa de Zidler. Linha paraesternal direita, linha axilar anterior, segundo e 10º espaço intercostais, traumatismos penetrantes nessa região são mais suscetíveis a desenvolver o tamponamento cardíaco. Vamos lá,
uma questãozinha aqui da EBSER, da prova da OCP, que é a mesma banca que faz o nosso ENARI. Uma mulher de 62 anos foi ejetada do veículo durante colisão automobilística. A caminho do serviço de emergência, ela tinha aí uma frequência cardíaca de 130. Frequência cardíaca aumentada, de choque. A pressão está diminuída, classificando aí, configurando o meu choque, pelo menos classe 3. A frequência respiratória está aumentada. Ela está confusa e o enchimento capilar periférico está retardado, ratificando a minha hipótese de um quadro de choque. Um quadro de choque. Vamos lá. A gente sabe que no paciente politraumatizado a principal causa de choque é o choque hipovolêmico. Mas vamos continuar lendo aí a nossa questão. A via aérea está pérvia, mas ela tem insuficiência respiratória. Insuficiência respiratória, eu vou pensar em quê? Perfeito, num trauma de tórax, distensão de veia do pescoço, ausência de murmúrio no hemitórax direito e desvio da traqueia. Minha gente, até Nice que está me acompanhando aqui, que não é médica, é jornalista, Nice cuida da qualidade das nossas aulas. Nice, você acabou de ver isso. O que é isso, Nice? Perfeito, é uma médica! Isso é um pneumotórax hipertensivo. Veja, ela tem um trauma de tórax, ela tem aí, olha, uma insuficiência respiratória, ela tem ausência de murmúrio no hemitórax, pneumotórax, distensão de veia de pescoço e desvio da traqueia. Qual é o pneumotórax que causa esse quadro clínico? Perfeito. É o pneumotórax hipertensivo. Agora até me adiantei. Ele pergunta a conduta. O que é que eu vou fazer de cara? Toracocentese seguida de drenagem pleural. Estava aqui. A drenagem pleural por si só é insuficiente, a toracocentese é insuficiente, a intubação com pressão positiva neste momento pode até piorar, porque a insuficiência respiratória dela é por causa do pneumo hipertensivo, hidratação vigorosa não. O que eu vou fazer nesse paciente é a toracocentese. Não fique com ciúme não, viu, Dimas? Eu continuo amando você, eu só apresentei nisso, mas você continua aqui no meu coração. Daqui a pouco eu faço um bullying contigo. Dando sequência, vamos falar agora sobre queimadura. Assunto muito cobrado nas provas do ENARI. Olha essa questão extremamente recente e já já a gente vai bater um papo sobre ela. Para a gente entender a queimadura, eu sempre digo que eu tenho que saber a anatomia básica, a anatomia mínima da pele. A pele é dividida na epiderme, na derme e o tecido celular subcutâneo, ele não faz mais parte da pele. O tecido celular subcutâneo, ele não é considerado mais pele. E essa derme, eu ainda vou subdividi-la numa derme mais superficial e numa derme mais profunda. A derme superficial, que eu vou chamar de derme papilar, e a derme profunda, que eu vou chamar de reticular. Titio tem mnemônico, eu até podia dizer, né? Periprofunda, peripapilar. Mas não, é o contrário. Você tem que saber que aqui é o contrário. Periprofunda, peripapilar, não vai dar certo. A papilar é a mais superficial, a profunda é a reticular. Então, sabendo epiderme, derme, derme superficial profunda, tecido celular subcutâneo. Galera, vamos agora fazer os graus da queimadura. A prova do ENARI, ela costuma dividir em primeiro, segundo, terceiro e quarto graus. Queimadura de primeiro grau. Queimadura de primeiro grau é a gatinha que bota o bronze de fita e vai pra laje. Isso aqui é péssimo. Isso aqui não é péssimo porque é feio, não. Porque eu não vou nem julgar se é feio ou se é bonito. Isso é péssimo porque dá câncer de pele. Isso é perigoso. Isso queima a paciente. Isso lasca a vida da tua paciente. Essa queimadura é uma queimadura limitada à epiderme. Isso é queimadura solar. Como é a queimadura solar? Você vai pra praia, vamos lá, essa prova é Brasil, né? Essa prova é Brasil, então vamos lá. Você vai pra Copacabana, você vai pra Ipanema, você vai pra Balneário Camboriú. Balneário Camboriú vai ter menos sol, mas vai pra Balneário Camboriú no verão. Chega lá, passa Coca-Cola, passa piche, passa qualquer coisa pra bronzear. Quando você chega em casa, como é que você tá? Vermelho, feito no camarão. Aquilo dói pra cacete e aquilo quando você comprime fica pálido. Essa é a característica da queimadura de primeiro grau. Ela é limitada à epiderme, ela é vermelhinha, eritematosa, ela dói e ela fica pálida à compressão. Característica da queimadura de primeiro grau. Agora aquela moça quarou um pouquinho mais na laje dela, porque aqui no Nordeste é bronze de laje. O que é que aconteceu? Tá aqui, ó. Queimadura de segundo grau. Horrível, brega. Queimadura de segundo grau. A queimadura de segundo grau, ela pode ser superficial, quando ela comete a derme superficial, a derme papilar, ou ela pode ser profunda, quando ela atinge a derme mais profunda, a derme reticular. A característica clássica da queimadura de segundo grau é a formação de bolhas.
formou bolhas, eu penso em queimadura de segundo grau. Pessoal, a superficial, ela é dolorosa. Pensa, tu se queimou e formou bolha, dói pra cacete, dói muito. Ela forma bolha, ela empalidece a compressão. Quando eu aprofundo um pouquinho mais essa minha queimadura, que está atingindo a minha derme, a queimadura de espessura parcial atinge a derme, ela vai ter uma maior palidez, ela vai ficar com a pele mais mosquiada e ela não empalidece a compressão. Então, tem uma diferençazinha aí da superficial para a profunda, mas ambas atingem a derme. A espessura completa ou de terceiro grau, ela vai deixar a pele com aspecto de couro, de cera. A característica dessa queimadura é aqui, ó. Ela atinge o tecido celular subcutâneo, ela atinge a hipoderme. E a sua superfície, ela fica seca e indolor. A queimadura de quarto grau, ela atinge aqui, ó, músculo, ossos e tendões e claramente sem dolor. Porque muita gente o paciente está até morto, né? Ele não vai sentir dor. Mas é não, pessoal. Quando a queimadura de terceiro grau e de quarto grau, eu digo que elas são indolores porque ela queima ali os receptores nervosos. Ela é tão profunda que ela queima os receptores nervosos de forma que o paciente não sente mais dor ali na área queimada. A avaliação inicial desse paciente, ela vai seguir o ABCDE. Você vai tratar o paciente vítima de uma queimadura como um paciente politraumatizado. No item A, sempre fazer a avaliação das vias aéreas, procurar escarro carbonáceo, que denota queimadura de via aérea, procurar queimadura de vibrícias nasais, hiperemia de orofaringe, que denota lesão de vias aéreas. No item B, nós temos que ter muito cuidado na ventilação com as escaras. Escaras torácicas circunferenciais podem impedir a adequada expansibilidade torácica e fazer distúrbios respiratórios. No item C, nós vamos fazer uma avaliação da circulação com a reposição volêmica agressiva, guiada pela fórmula de Parkland. E atenção! A fórmula de Parkland, ela foi modificada no ATLS 10ª edição de 2018. Atualmente, eu multiplico 2 vezes a superfície corporal queimada vezes o peso. Então, é 2 vezes o peso do paciente vezes a superfície corporal queimada. Classicamente, essa fórmula não é 2, essa fórmula é 4. Então, se liga, porque se ele botar Parkland modificado, a constante é 2. Se ele botar Parkland clássico, a constante é 4. Fica atento nisso aí. Desse volume que eu vou achar, eu vou fazer metade dele nas primeiras 8 horas e a outra metade nas próximas 16 horas. De modo que, ao final de 24 horas, todo o meu volume tenha sido infundido. E atenção! Você tem que infundir esse volume nas primeiras 8 horas. Mas se passar, por exemplo, 1 hora ou 2 horas para eu começar o atendimento, eu preciso concluir nas 8 horas iniciais. Ou seja, passou 1 hora, eu vou fazer aquele volume agora em 7 horas. Passaram 2 horas, eu vou fazer agora aquele volume em 6 horas. Se liga aí nesse detalhezinho, que a prova do ENARE pode cobrar. No neurológico, avaliar sempre confusão mental, e confusão mental num paciente queimado pode ser intoxicação por monóxido de carbono, e na exposição, calcular a superfície corporal queimada. Ai, que desespero! Eu odeio calcular a superfície corporal queimada. Eu chego e boto a mão na cabeça. Aproveite que botou a mão na cabeça e não tire. Mantenha a mão na cabeça e vamos ver aqui a regra dos 9. 9% membro superior direito, 9% membro superior esquerdo e 9% a sua cabeça. 18% tronco anterior, 18% tronco posterior e 18% cada membro inferior. Deu para entender? Volta aqui comigo. Bota a mão na cabeça, 9% membro superior direito, 9% membro superior esquerdo, 9% a cabeça. 18 tronco anterior, 18 tronco posterior, 18 cada membro inferior. Palma de mão, planta de pé e região inguinal, a gente bota 1% para cada. E se for metade do braço é 4,5, né? E se for metade da perna, 18, metade 9. Então, você pode ir fazendo aí essas metades, mas fica ligado, porque a prova do ENARE pode cobrar para a gente. No PS, um paciente foi admitido com queimadura extensa de grau 2 em região de face e pescoço. Detalhe, para calcular a fórmula de Parkland, eu só uso queimaduras de segundo e terceiro grau. Não uso queimadura de primeiro grau. Assinale a alternativa que representa a melhor abordagem a ser feita nesse paciente. A avaliação da superfície corporal atingida, analgesia e curativo com óleo de girassol na ferida. Pessoal,
Vamos lá. Eu preciso seguir o ABCDE do nosso paciente. Então aqui, né, ele não fala de avaliação da respiração, da avaliação da via aérea, ele não fala da expansão volêmica tão importante para o nosso paciente, então me dei não. Não me dei com a alternativa A. Analgesia e depois de 1 hora vê a dor e início da avaliação secundária quanto aos cuidados. Primeiro eu vou fazer analgesia, vou deixar o meu paciente ali desidratando para depois... Não, pessoal, a hidratação é tão importante, então vamos hidratar. Acalmar o paciente, acalmar eu acho importante. Eu acho importante. Ressuscitação volêmica usando Parkland. Parkland é um e-mail? Não, Parkland nunca foi um e-mail. Não me dei com a letra C, saiu. Analgesia, ressuscitação volêmica usando Brook. Brook é 4? Não, isso aqui é Parkland, que é uma dica. Brook é que multiplica por 1,5. Avaliação quanto à possível lesão direta de via aérea, sim, sempre fazer a avaliação de lesão de via aérea. Ressuscitação volêmica usando Parkland. Titio não é 2, Parkland modificado. Ele não disse que era modificado, então eu aceito 4. Avaliar a superfície corporal queimada, analgesia e curativo, aí sim, ó, com sulfadiazina de prata na ferida. Então, letra E, gabarita bem a nossa questão. Veja como questão de queimadura é importante e não cai de forma difícil aqui na nossa prova. Dando sequência, apendicite aguda, pausa teu vídeo e eu volto já para discutir ela contigo. Apendicite aguda. Não lembro de prova do Enare sem apendicite aguda. Então, vamos lá. E mais do que para o Enare, para a vida também, né? A gente vai ver aqui que é o abdômen agudo, cirúrgico, mais comum que existe. É a apendicite aguda. Então, precisa saber não só para a vida, não só para a prova, mas também para a nossa vida. 8% da população vai desenvolver apendicite aguda ao longo da vida. É muita gente. Imagina, cada 100 pessoas que você conhece, 8 pessoas vão ter se operado de apendicite aguda. A faixa etária aqui, ó, dos 10 aos 40 anos. Ô, Titio, quer dizer que não pode na minha prova um paciente de 80 anos ter? Pode. Pode, mas não é o mais comum. E o que é que causa apendicite aguda? É uma obstrução do lume apendicular. Essa obstrução pode ser por um apendicolito, uma pedrinha de cocô, ou então por uma hiperplasia linfóide, obstruindo o lume apendicular e desenvolvendo essa patologia. Vamos aqui de forma bem objetiva. A dor abdominal do nosso paciente, como é que vai estar listado na prova? É uma dor periumbilical, médio abdominal, com posterior migração para a fossa ilíaca direita. A anorexia é um sinal clínico, é um achado bastante comum que pode estar no nosso anunciado. No laboratório, eu vou ter uma leucocitose que pode ter um pequeno desvio. A febre normalmente é baixa e sem calafrios. E fundamental saber que o diagnóstico é um diagnóstico clínico. A ultrassom ela vai nos ajudar e eu vou ter um apêndice aumentado de tamanho maior que 5, 6 milímetros. E a tomografia, dentre os exames de imagem, é o melhor método para fechar este diagnóstico. Esses 2 slides são extremamente importantes para você que quer fazer a prova do Enare, porque eles vão cobrar esses achados clínicos, esses sinais clínicos, e tem um bocado de bizu, então se liga e vamos aqui com o Titio. Bloomberg é o mais clássico de todos. É a dor, a descompressão do ponto de McBurney. Acho pouco provável que o Enare cobre, porque, como eu estou dizendo, é muito comum. Sinal de... É uma dor na fossa ilíaca direita quando o paciente... Dor na fossa ilíaca direita que piora com a tosse. Sinal de Aaron. Aperta aqui, dói. Aqui. É a dor epigástrica com a compressão do ponto de McBurney. Obturador lembra. O sinal do obturador eu vou lembrar de obturação do dente. Na obturação eu vou lá embaixo do dente para tirar a cárie. O sinal do obturador, o apêndice, ele está lá embaixo. Que lá embaixo é esse? Ele está na pelve do paciente, é uma apendicite pélvica. O sinal de Rovizing é o sinal do Rovizinho. Quem é a vizinha da fossa ilíaca direita? É a fossa ilíaca esquerda. Rovizing e Rovizinha. Eu aperto a fossa ilíaca esquerda e dói a fossa ilíaca direita. Sinal da Rovizinha. Sinal de Lenander é o sinal que o paciente levanta. E por que levanta? Porque foram botar um termômetro na região retal do paciente. Diferença da temperatura retal e axilar maior que 1 grau Celsius. Sinal de Lapinski, o que eu preciso saber é que é uma apendicite aguda retrocecal. E sinal de Michael. Eu queria 1 minuto de silêncio porque com a recente morte da rainha
eu precisei mudar o meu método mnemônico aqui. Eu dizia, quando a rainha era viva, que Meghan Markle tinha desistido porque a rainha não morria nunca. Eis que a rainha morreu. Mas, com todo respeito à rainha, que eu era fã, eu vou continuar meu sinal, né? Eu vou continuar. Meghan Markle arretou-se com a Elizabeth II, que Deus a tenha, que está num lugar muito especial que Deus preparou para ela. Mas Meghan Markle se dava muito com a rainha, né? Era difícil. Vamos lá, a gente gosta da velhinha. A velhinha morreu, a gente gosta mais ainda. Mas a velhinha era complicada de sobreviver. Teve um dia que Meghan Markle disse, quer saber de uma coisa? Eu desisto. Eu vou sair dessa merda dessa vida. Eu vou sair desse salto. Tava lá no Lobotão, 15 centímetros. Caiu do salto, meteu o calcanhar no chão. Ai! 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 Como é o nome? Harry. Ai, Harry! Doeu minha fossa ilíaca direita. Meghan Markle, quando bateu o calcanhar no chão, que desceu do salto, doeu a fossa ilíaca direita. Sinal de Markle é a queda do calcanhar, doendo a fossa ilíaca direita. Sinal de Liu-Pissoda, assim como Lapinski, que é uma apendicite retrocecal. E sinal de ten horn. Você gosta de falar inglês, você deve saber que ten em português é 10 e horn é chifre. Dimas aqui já levou muita gaia na vida. Muita gaia. Mas Dimas, me diga uma coisa. Dói mais levar 10 gaias ou puxar seu testículo direito? Puxar o testículo direito. Ou seja, o sinal de ten horn é uma dor na fossa ilíaca direita quando se faz a tração do testículo direito. É melhor levar 10 gaias do que puxar o testículo direito. Critérios de alvarado são critérios clínico-laboratoriais que a gente vai somar ponto e a gente vê a probabilidade de o paciente ter uma apendicite aguda. Eu vejo sinais, sintomas e achados no laboratório. Eu vou atribuindo pontos. Quando eu tenho aí um alvarado 8, 9, 10, 9, 10, é apendicite aguda, cirurgia. Quando eu tenho um alvarado ali borderline, normalmente eu tomografo e um alvarado de 0 a 4, pense em outro diagnóstico, isso provavelmente não é apendicite aguda. A prova pode falar de alvarado modificado. Quando falar de alvarado modificado, sai esse item de Gil à esquerda. Aqui eu boto 37,2 de febre, mas já vi 37,5 e já vi 37,8. Então saiba que pode ter essa diferençazinha aí na literatura. Tratamento inicial é um manejo clínico, antibiótico e pode ser um antibiótico terapêutico ou profilático, que normalmente é assim. Se o quadro é muito incipiente, antibiótico profilático. Se um quadro é um quadro mais avançado, antibiótico terapêutico. A laparoscopia costuma ser um método melhor, ele consegue avaliar todos os quadrantes, ele consegue tratar uma peritonite difusa, tá? Mas a laparotomia também pode ser indicada. E no caso que o paciente desenvolveu um plastrão apendicular, ele chega ali numa apresentação mais tardia, eu não vou operar imediatamente, eu vou fazer antibiótico, esperar o processo e operar num segundo momento. Vamos lá, ele tem dor na fossa ilíaca direita, a compressão da fossa ilíaca esquerda, isso é o sinal de quem? Perfeito, é o sinal do vizinho, é o sinal do vizinho, é o sinal de Rovizing. Bloomberg, apendicite aguda. Pessoal, esse não é o sinal de Bloomberg. O sinal de Bloomberg é dor de compressão da fossa ilíaca direita. Gray Turner, pancreatite aguda. De fato, Gray Turner era pancreatite aguda, mas é aquela equimose na região dos flancos. Murphy, colecistite aguda, sinal de Murphy, parada súbita da inspiração, a compressão do ponto cístico. Mas não é o que o paciente tem aqui. E McBurney, apendicite aguda. McBurney não é nenhum sinal. McBurney é o ponto de McBurney onde eu realizo o sinal de Bloomberg. De fato, letra C, gabaritando a nossa questão. Vamos entender um pouquinho de doença diverticular? Vamos. Olha essa questão e a gente volta já para bater uma ideia sobre ela. Doença diverticular. Pessoal, doença diverticular é uma doença de países desenvolvidos, porque tem muita relação com o hábito alimentar. É um hábito alimentar de países industrializados. É um paciente que come muito carboidrato. É um paciente que tem uma dieta pobre em fibras. Então é característica de pacientes de países desenvolvidos. E atenção, ele é mais comum em pessoas mais velhas. Eu costumo dizer que a diverticulite aguda é a apendicite aguda do idoso do lado esquerdo. É aquela dor bem clássica num paciente mais idoso do lado esquerdo, na fossa ilíaca esquerda do nosso paciente. A topografia mais comum de surgir a doença diverticular é na região do sigmoide e eu tenho duas principais complicações da doença diverticular: o sangramento
e a diverticulite, sendo o sangramento mais comum do lado direito e a diverticulite mais comum ali na região do sigmoide, obviamente, então, do lado esquerdo do nosso paciente. Pessoal, clínica e diagnóstico, tá aqui, ó, é a apendicite aguda do lado esquerdo. É uma febre, uma leucocitose e uma dor no quadrante inferior esquerdo. A tomografia é o grande exame que a gente vai solicitar para diagnosticar a diverticulite aguda. Mas a doença diverticular, a presença de saculações na região colônica, ela é mais bem identificada com a colonoscopia ou com um enema opaco. Mas continua nessa câmera e presta atenção ao detalhe. Se aquele divertículo está inflamado, aquela parede está friável. Na colonoscopia ou no enema opaco, eu coloco pressão dentro do cólon. Esse aumento pressórico intracolônico pode fazer uma perfuração daquele meio divertículo e transformar a doença a diverticulite numa catástrofe, numa perfuração. Então, guarda o conceito. Enema e coluna, apesar de serem os melhores métodos para eu avaliar a doença diverticular, não podem ser feitos na fase da diverticulite aguda. A classificação utilizada é a classificação de Rinchey, que eu tenho do 1 até o 4. No 1, eu tenho um abscesso pericólico, peridiverticular, e o que é que pode acontecer com esse abscesso na progressão? Ele pode crescer, ele pode se tornar um abscesso pélvico, um abscesso à distância, Rinchey 2. Esse abscesso cresce, 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 o que é que acontece com ele? Perfeito, ele perfura, peritonite purulenta. E qual é o último grau da catástrofe? É a peritonite fecal. É ali a perfuração do divertículo. Ou seja, o Rinchey 4 é cocô, é bosta espalhada por toda a cavidade abdominal do paciente. Então, vamos aqui comigo. Pequeno abscesso, abscesso pericolônico, peridiverticular. O abscesso cresceu, abscesso pélvico à distância, Rinchey 2. O abscesso rompeu, peritonite purulenta, Rinchey 3. Agora o cólon estourou, cocô em toda a cavidade. Rinchey 4. E como é que eu faço o tratamento desse paciente? Eu vejo o Rinchey e eu vejo a severidade do quadro clínico. Um paciente que tem um quadro óligo ou assintomático, antibiótico domiciliar. Um paciente que não é diabético, que não é imunossuprimido, que não é idoso, antibióticozinho e casa. Já se o paciente tem um quadro mais florido, ele tem febre, leucocitose importante, peritonite, idoso, diabético, imunossuprimido, esse paciente vai ser tratado em regime hospitalar com antibiótico venoso, antibiótico parenteral. Aqui eu faço um compilado para resumir para vocês. Rinchey 1, paciente oligosintomático, baixo risco, tratamento ambulatorial. Rinchey 2 com abscesso pequenininho, isso vai se resolver de forma espontânea, tratamento ambulatorial em casa com antibiótico. Se o abscesso é maior que 2 centímetros, ele não vai resolver sozinho não. Eu vou precisar fazer uma punção, uma drenagem e o tratamento já vai ser com antibiótico em esquema hospitalar. Rinchey 3 e Rinchey 4, classicamente, esse paciente precisa ser tratado com cirurgia. Vamos então voltar aqui para a nossa questão. 75 anos, padre, ou seja, é um idoso. Ele tem desconforto abdominal no quadrante inferior esquerdo há 5 dias, parou, raciocinou. Um homem idoso com a dor no quadrante inferior esquerdo, isso é diverticulite aguda na sua prova, até que se prove o contrário. Nos últimos dias, anorexia, náusea, vômito e alguns episódios de diarreia. Hoje ele tem piora do quadro e ele começou a ter febre. Não tem história familiar de câncer, não tem queixa urinária. Desidratado e descorado. Coitado do padre, está 5 dias sofrendo. Dor, a descompressão brusca da fossa ilíaca esquerda. O que é esse? Apendicite aguda. Ele tem uns sítios inversos totais e o apêndice dele está na fossa ilíaca esquerda? Claro que não. Úlcera péptica perfurada. Na úlcera péptica perfurada, eu teria uma dor súbita, excruciante e uma peritonite difusa. Não é o que ele tem. Infecção urinária. Mas ele não tem queixa urinária. Mas é porque esse paciente ele tem uma infecção urinária diferente, que ele não tem. Não é, pessoal. Vamos pelo mais comum. Pancreatite. Lembra? Pancreatite é uma dor na região do abdômen superior, seguido de vômito, etc. Não é. O que é que esse paciente tem? Não brigue com a questão. Eu lhe dou palavras-chave. Olha aqui esse enunciado. Eu lhe dei palavras-chave. Eu circulei para você as palavras-chave. Para você
gabaritar essa questão. Não brigue com questão, certo? De fato, gabarito, alternativa D. Vamos falar agora sobre obstrução, um assunto também muito presente na nossa prova, que você precisa ter conhecimento. Tenta resolver, garanto que vai conseguir, se não tiver, tem problema não. A gente vai discutir isso junto e você vai guardar esse conceito e levar para casa. Pessoal, obstrução intestinal. Quando cair na nossa prova vai ser ou brida ou volvo. A prova do Enare, quando cobra obstrução, ou cobra brida, ou cobra volvo. É por isso que eu só trouxe essas duas etiologias para vocês. Na nossa prova, como é que eu vou saber que a questão está tratando de uma obstrução? Você vai ver que o paciente vai ter distensão abdominal, ele vai ter náuseas, vômitos e parada de eliminação de fezes e flatos. Repito. O paciente vai ter distensão, náuseas e vômitos e ausência de eliminação de fezes e flatos. Quando esses achados estiverem no seu enunciado, fica ligado que isso é uma obstrução, você só vai precisar entender qual é a etiologia. Brida. Brida é a principal causa de abdômen agudo obstrutivo. As cirurgias laparotômicas causam mais aderência do que as cirurgias laparoscópicas. O meu grande problema da aderência é tão importante que a edição botou até aqui em dobro, ó, é a oclusão. Eu tenho muito medo que ele oclua completamente e ele faça um quadro obstrutivo. A clínica é uma clínica clássica de obstrução que Titio discutiu com você. É um paciente com parada de eliminação de fezes e flatos, distensão, náuseas e vômitos. E como é que eu vou tratar? Separei aqui para vocês. Depende. Se o meu paciente está estável e sem complicação, sem peritonite, eu posso fazer o tratamento clínico. Dieta zero, sonda nasogástrica para descomprimir, correção de distúrbios hidroeletrolíticos. Se o meu paciente tem algum sinal de complicação, como peritonite, cirurgia. E se o meu paciente, que estava sendo tratado de forma clínica, conservadora, desenvolver peritonite ou não tiver resposta, ele também parte para cirurgia. Volvo. O que é volvo? Volvo é a torção de um segmento do trato gastrointestinal sobre o próprio eixo. Os locais mais comuns de desenvolverem o volvo são o sigmoide e o seco, sendo o sigmoide a principal topografia. A clínica é de uma oclusão em alça fechada. Eu digo que é em alça fechada porque eu tenho 2 pontos de obstrução no mesmo segmento de alça. O diagnóstico é feito pelo raio-x e tomografia, que eu vou ter o sinal aqui, ó, do U invertido, o sinal do grão de café. Eu tenho aqui uma região colônica bastante distendida. O tratamento é desfazer a torção e evitar recidiva. Eu vou desfazer aquela torção e evitar que ele torça novamente. No sigmoide, eu posso desfazer a torção com colonoscopia, seguido da cirurgia para evitar recidiva. No volvo de seco, eu não devo fazer a colonoscopia, sendo a cirurgia o único tratamento indicado. Vamos ver a nossa questão bem recente. Dor e distensão abdominal, vômitos, obstrução do intestino delgado, dor abdominal, distensão e vômitos. Qual das seguintes alternativas representa a causa mais comum desse tipo de obstrução? Titio te disse. A principal causa de obstrução intestinal é a obstrução por aderências, por bridas. Gabarito da questão, alternativa D. Mais uma questãozinha para a gente discutir agora, doença inflamatória intestinal, e eu volto já para a gente entender ela junto. Pessoal, doença inflamatória intestinal. O que é que a gente precisa saber? Falou em doença inflamatória intestinal, eu tenho que pensar em 2 patologias. Quais são elas? Crohn e retocolite. Pessoal, se é uma doença inflamatória intestinal, eu vou ter um quadro diarreico associado a um quadro inflamatório. Nesse quadro inflamatório, eu posso ter a presença de febre, a presença de marcadores inflamatórios aumentados, como PCR, VSH, calprotectina fecal. Nós temos um componente genético associado a um fator ambiental. A prova do Enare não costuma cobrar não, coloquei aqui, mas não costuma ser alvo da prova do Enare. O que é importante a gente saber, a história familiar. É muito, mas muito mais comum nos pacientes portadores ali de algum familiar acometido por essa doença. E se liga aqui nessa câmera.
O paciente com doença inflamatória intestinal vai ser um paciente na nossa prova com quadro diarreico inflamatório em 2 faixas etárias diferentes. Quais são elas? Coloquei aqui para vocês, dos 15 aos 40, dos 55, 60 aos 80 anos de idade. A doença inflamatória intestinal, sendo um quadro diarreico associado a um quadro inflamatório, faz alguns diagnósticos diferenciais, como um quadro, por exemplo, de colite. Uma colite inespecífica pode ser um diagnóstico diferencial. Uma isquemia colônica, uma síndrome isquêmica, uma colite isquêmica, porque os pacientes com doença inflamatória intestinal, eles podem ter um sangramento ali no seu hábito evacuatório. Paciente com passado de radioterapia, com parasitose intestinal, com doença celíaca, tudo isso faz o nosso diagnóstico diferencial das doenças inflamatórias intestinais. E o que é que a prova do ENARE vai cobrar da gente? Essa diferença aqui, ó. Essas diferenças clássicas entre Crohn e retocolite. A retocolite, como o próprio nome diz, é uma doença restrita ao reto e aos cólons. Ela é ascendente e contínua, ela vai pegando ali, ó, de forma uniforme e ascendendo pelos nossos cólons. A principal topografia é a região reto-sigmoidiana e é uma doença restrita à mucosa. Macroscopicamente, nós temos o achado de pseudopólipos e a criptite é o achado microscópico. Na doença de Crohn, é uma doença que acomete da boca até o ânus do paciente. É uma doença intercalada, salteada, que tem áreas de mucosa acometida intercaladas com áreas de mucosa livres de doença. Predominantemente se localiza no ilho terminal e é transmural. Ela acomete mucosa, submucosa, muscular e serosa. O achado macroscópico é esse aqui, ó, de pedras em calçamento, úlceras aftoides e microscopicamente nós vamos procurar os granulomas não caseosos. Isso que eu falei de úlcera aftoide, a prova pode falar para a gente o paciente que tem ali ulcerações na mucosa oral. Complicações da doença de Crohn. A doença de Crohn, por ser transmural, ela comete mucosa, submucosa, muscular e serosa e ela pode fazer aí a formação de fístula. Ela pode ter a formação de estenose. E essas fístulas, elas se dão entre alças de Delgado, entre alça de Delgado e cólon, entre alça de Delgado e bexiga, entre cólon e bexiga. Então, são múltiplas fístulas que podem acontecer. E o acometimento perianal e a formação de abscesso são características da doença de Crohn. Então, se liga, se a tua prova falar ali da formação de fístula, você vai pensar que isso é uma doença de Crohn. É uma doença inflamatória sistêmica, acometimento sistêmico, extraintestinal, acometimento ocular, como a episclerite, como a uveíte, acometimento cutâneo, como o pioderma gangrenoso, que são essas lesões cutâneas extremamente dolorosas, como eritema nodoso, que é a paniculite, é uma inflamação do tecido celular subcutâneo, acometimento hepático, com a colangite esclerosante primária, alô, fator de risco para o colangiocarcinoma, e acometimento músculo-esquelético, acometimento articular, com a espondilite anquilosante relacionada ao HLA-B27 e também artropatias soronegativas, como artrites periféricas. O diagnóstico é feito através de vários métodos. Podemos utilizar sorologia, achados micro e macroscópicos, achados ali da nossa colonoscopia. E na sorologia, o que é que eu tenho? Eu tenho o ASCA e o ANCA. ASCA, Crohn, doença de Crohn. ANCA é não Crohn. Não Crohn é retocolite. Um ASCA positivo, um ANCA negativo, fala a favor de Crohn. Um ASCA negativo, um ANCA positivo, fala a favor de retocolite. E 20% dos pacientes vão ser portadores de uma colite indeterminada. Eu não consigo dizer se aquilo é um Crohn ou se aquilo é uma retocolite. O tratamento clínico visa 2 steps: induzir a remissão de doença e mantê-lo em remissão. Então, eu preciso tirá-lo do processo inflamatório e depois mantê-lo ali naquela remissão. Para isso, nós utilizamos os derivados do ácido 5-aminosalicílico, os derivados do 5-asa. Podemos lançar mão de corticoide, de azatioprina, metotrexate, infliximab. E eu te digo mais, o infliximab é a grande droga
para doença fistulizante, acometimento perianal, doença grave, refratária, a gente lança aí mão dos imunobiológicos. Vamos então aí falar sobre doença inflamatória intestinal. Ele pede o que está correto. Etiologia conhecida e fator genético são capazes de explicar isoladamente a patologia? Não. Fator genético associado a um fator ambiental, história familiar, sem muita comprovação. O termo é comumente usado para dizer da doença de Crohn e da retocolite ulcerativa. Aqui está errado, ele fala de colite linfocítica. A retorrígida hoje é a ferramenta principal para diagnóstico e segmento? Não. Vários métodos, endoscopia digestiva, colono, sorologia, microscopia. Nos diagnósticos diferenciais, colite, parasitose, medicamento, radiação, isquemia, perfeito e conceitual. A definição do diagnóstico é dada apenas por aspectos clínicos. Vimos também que não. Veja aí em casa como isso cai e como isso cai de uma maneira tranquila. Eu não quero ninguém errando doença inflamatória intestinal na prova do ENARI. Vamos discutir doença artificial? Simbora, tenta resolver aí e a gente volta já para guardar conceito. Pessoal, vamos começar falando de hemorroida. O que divide uma hemorroida interna de uma hemorroida externa, você sabe, se não sabe, te explica, é a linha denteada, é a linha pectínea, é a transição do anoderma para a mucosa retal. Toda hemorroida que aparecer acima dela é interna, toda hemorroida que aparecer abaixo dela é externa. A hemorroida interna tem como quadro clínico principal a presença de um sangramento indolor. E eu vou subdividi-la em 4 graus. 1, 2, 3 e 4. No grau 1 eu tenho ausência de prolapso. No grau 2 eu tenho um prolapso que se reduz espontaneamente. No grau 3 um prolapso com redução manual. E no grau 4 uma hemorroida irredutível que pode estrangular. Essa é a divisão das hemorroidas internas. O tratamento da hemorroida interna para todos os graus são essas medidas gerais. E que medidas gerais são essas? Pensa, você trabalhou no PSF, você rodou no PSF. O que é que você orientava? Ó, dieta rica em fibra, beber muito líquido, tirar carboidrato, pode fazer banho de assento, analgésico tópico, corticoide tópico. Era isso que a gente orientava para os nossos pacientes. Nos graus 2 e 3, eu oriento ligadura elástica e nos graus 3 refratário e grau 4, eu indico a cirurgia, que pode ser a cirurgia de Ferguson ou de Milligan-Morgan. A diferença é que a de Ferguson é a técnica fechada, que eu fecho a minha ferida, e a de Milligan-Morgan eu deixo o leito aberto. F de Ferguson, F de técnica fechada. Guarda aí esse mnemônico e leva para a tua prova. Hemorroida externa, eu te disse que a hemorroida interna, ela apenas sangrava, sangramento indolor. A hemorroida externa, ela não sangra, ela faz uma irritação, um prurido. E o que a prova vai cobrar para a gente, tá aqui, ó, é a trombose hemorroidária. É um quadro de dor, congestão, edema. Você vai ver ali, parece uma falange digital extremamente dolorosa na região perianal do teu paciente. Se o paciente chega com quadro de trombose hemorroidária, nas primeiras 72 horas, nós vamos partir para o tratamento cirúrgico. Se ele chega após 72 horas, vamos lançar mão do tratamento clínico, que é o tratamento basal que a gente usava ali para as hemorroidas internas. É aquele tratamento bem geralzão para o paciente com doença hemorroidária. Falamos de hemorroida interna, hemorroida externa, vamos falar de fissura anal. Como é que eu vou saber na minha prova do ENARI que eles estão cobrando um quadro de fissura anal? Tá aqui, ó. É dor associada a sangramento. Hemorroida interna sangra, hemorroida externa dói. Se dói e sangra ao mesmo tempo, o que é que eu tenho? Eu tenho a fissura anal. A fissura anal é uma lesão de continuidade, é uma feridinha na linha média posterior, em mais de 90% dos casos, da região anal. Qual é o tratamento? Medidas gerais, aquele tratamento geral das doenças orificiais. E em caso cirúrgico, atenção, não erre o nome da cirurgia, é esfincterotomia lateral interna, não é mediana, não é anterior, não é posterior, é lateral, não é do esfíncter externo, é do esfíncter interno. Não errem, por favor, em nome do grande, o nome dessa
cirurgia. Falamos de hemorroide interna, hemorroide externa, fissura e agora vamos falar de fístula. A fístula é uma feridinha que tem uma drenagem purulenta. A prova não costuma cobrar não, mas Titio colocou aqui, tá? Pessoal, o que é que eu preciso saber de fístula? A regra de Goodsall-Salmon. Eu vou passar uma linha aqui, ó, transversal, e eu vou ter a região anterior é onde está a vagina ou então o pênis do paciente, e a região posterior é onde vai estar a zona sacral. As fístulas da região anterior, elas têm um trajeto retilíneo e drenam para a cripta correspondente. As fístulas posteriores, elas têm um trajeto curvilíneo e drenam para a linha média posterior. Exceção a essa regra são as fístulas anteriores, que estão além de 3 centímetros da região anal. Elas podem ter este trajeto que eu chamo de fístula em ferradura, mas fístula não costuma ser cobrado na nossa prova. O que é que o Enari cobra? Tá aqui. O Enari gosta de hemorroida. Vamos ver aí o que é que tá correto. Hemorroida interna, sangue, externa, dói. A hemorroida interna tem a classificação em 4 graus. A hemorroida externa, ela vai trombosar. Hemorroida interna, causam 2 sangramentos? Não. Elas causam sangramento. Quem causa 2 sangramentos é a fissura anal. Hemorroidas são normalmente classificadas em interna, média e externa? Não, em interna e externa, e quem divide é a linha pectínea. As hemorroidas com prolapso reduzido digitalmente são 3º grau. Lembra, 1º grau não tem prolapso, grau 2, redução espontânea, grau 3, redução digital. Perfeito, veja como o Enari cobra. O tratamento clínico se baseia principalmente em vasodilatadores, não, banho de assento, venotônicos, supositório e pomada à base de corticoide, letra D aqui está errada. Hemorroida de 1º grau precisa ser tratada com hemorroidectomia cirúrgica, não. Hemorroida de 1º grau eu faço tratamento clínico. 2º e 3º grau, ligadura. 3º refratário, grau 4, tratamento cirúrgico. Veja que o Enari cobra isso aqui de uma forma tranquila, que você com certeza vai conseguir gabaritar. Vamos falar sobre profilaxia antibiótica, tema cobrado nas nossas provas. Para isso eu peço que você tente responder e vamos depois aí construir o nosso conceito. Manejo pré-operatório, antibiótico, profilaxia. Pessoal, a profilaxia antibiótica é um antibiótico que vai ser administrado para diminuir as infecções ali relacionadas ao pós-operatório. O principal agente que nós temos o intuito de cobrir é o Staphylococcus aureus, é o germe de pele. Mas é sempre importante a gente saber que a gente tem que pensar além. Ou seja, se o meu paciente, por exemplo, ele vai ter uma cirurgia colônica e eu tenho muitas bactérias na flora colônica, eu tenho que também cobrir aquelas bactérias da região coloretal. No intestino delgado eu vou ter bactérias próprias, eu vou ter antibiótico profilaxia dirigida. Então, eu faço normalmente uma cefalo de 1ª geração, a cefazolina, associada ou então, pensando em outros esquemas, sempre focado no sítio cirúrgico que eu vou operar. E quando eu faço essa administração? A administração é feita de 60 a 120 minutos antes da incisão cirúrgica, na indução anestésica. Por quê? Para quando eu passar o bisturi, eu já tenho níveis séricos satisfatórios do meu antibiótico para reduzir a chance de infecção no pós-operatório. E é sempre importante a gente saber que eu preciso repicar a minha droga. Aquele repique, ele vai acontecer toda vez que eu tiver um sangramento intenso ou então quando a gente atingir ali 2 vezes a meia-vida de cada droga. E essa profilaxia ela é feita apenas durante o ato cirúrgico. Em alguns casos raríssimos, eu faço exceção ali, eu estendo para 24 horas, mas isso não é regra. A regra é que acabou a cirurgia, eu não faço mais nenhuma dose do meu antibiótico profilático. E para saber em que casos eu vou fazer antibiótico profilaxia, eu tenho que entender a classificação das cirurgias quanto à contaminação. As cirurgias grau 1 são cirurgias limpas. Eu não penetro nenhum trato corporal. Por exemplo, uma cirurgia de pele, por exemplo, uma cirurgia de mama, por exemplo, uma cirurgia oftalmológica. Eu não faço antibiótico profilaxia. A exceção se faz
quando eu vou colocar um corpo estranho, ou então quando a infecção é catastrófica. Uma cirurgia cardíaca infeccionou, é mediastinite, é sinônimo quase de morte. Uma neurocirurgia infectou, meningite, a chance de o paciente morrer é muito grande. Então, nesses casos que a infecção é catastrófica, eu vou lá e faço a profilaxia. Atenção, a hernioplastia com tela, apesar do corpo estranho, eu não faço antibiótico profilaxia, exceto se, e o Seibuston é muito claro ao dizer isso, o paciente for um asa maior ou igual a 3, ou então o paciente for um paciente idoso. Nesses casos, eu posso fazer antibiótico profilaxia. Cirurgia grau 2 de contaminação, é aquela cirurgia potencialmente contaminada. Eu penetro no trato corporal, mas de forma controlada. Nesses casos, eu faço antibiótico profilaxia. Tem exceção? Tem. Qual é o caso? Colelap. A colelap eu penetro de forma controlada a via biliar, mas eu não preciso fazer antibiótico profilaxia. Graus 3 e graus 4. Grau 3 é uma cirurgia contaminada. Eu penetro um trato corporal ou com inflamação ou com extravasamento, mas eu não tenho ali uma intensa infecção, tá? Nesses casos, eu faço antibiótico profilaxia. Agora o cara chegou ali com pus, o cara chegou com a necrose, o cara chegou com a perfuração intestinal de 10 horas. Nesses casos, eu tenho a cirurgia grau 4 infectada, aí eu faço antibiótico terapia, eu vou mandar além do meu ato operatório de amplo espectro, obviamente, pensando ali na minha fonte infecciosa. Cirurgia coloretal. O que é que você vai dizer ao colega anestesista? Coloretal. Administrar vanco profilática logo após a incisão da pele? Não. Eu vou fazer um antibiótico pensando eventualmente em pele em trato coloretal. Vancomicina, eu vou pensar em gram positivo, normalmente mais ali resistente, né, às classes iniciais. Então, nada de vancomicina. Cefazolina e ampicilbactam na indução anestésica e repetir a dose após 6 horas. Na verdade, eu não vou repetir após 6 horas, porque eu tenho que lembrar do tempo de minha vida. Esse tempo de minha vida, principalmente a cefazolina, é menor que isso. Vancomicina e manter por 24 horas, já vimos que não. Administrar kefazol e metronidazol, kefazol cobrindo pele, metronidazol cobrindo ali os germes colônicos e repetir depois 3 a 4 horas, que é quando eu chego ali naquelas meias-vidas, naquela meia-vida do antibiótico. Administrar ampicilbactam na indução anestésica e manter por 48 horas, também não, nada de 48 horas. O antibiótico, eventualmente, até podia ser o ampicilbactam, mas nada de manter por 48 horas, mas também repito, ampicilbactam não vai ser o melhor esquema. O melhor esquema vai ser pele, kefazol e coloretal com o metronidazol. Gabarito, alternativa D. Dando sequência, princípios de anestesia. Vamos ver como é que o Enário costuma cobrar e vamos guardar alguns conceitos logo após isso. Pessoal, princípios de anestesia. Vou falar aqui o bem geral, como o Enário costuma cobrar para a gente. Nós temos a anestesia geral, em que o paciente é colocado em ventilação mecânica. Nós temos a anestesia regional, em que nós fazemos um bloqueio do neuroeixo e nós subdividimos normalmente na raquianestesia e na peridural. E a anestesia local, que pode ou não ser associada a uma sedação. Dos bloqueios de neuroeixo, nós temos, como eu disse, a raque e a peri, ou epidural. A raquianestesia, o anestésico é infiltrado no espaço subaracnoideu, onde está o LCR. E na peridural, o anestésico é infundido no espaço epidural. Vou mostrar aqui bem direitinho para vocês. Olha, eu entrei aqui ó, no espaço medular, eu entrei aqui eu passei a dura mater e eu estou colocando o líquido na minha própria medula. Na peridural, nós chegamos no espaço epidural, que é um espaço virtual, e nós colocamos aqui o nosso anestésico. É importante a gente saber que na epidural, na peridural, eu posso deixar um catéter para ir fazendo repiques daquele meu anestésico. A dose utilizada na RAC, como eu estou dentro do canal medular, é uma dose muito menor de anestésico em comparação à peridural, porque aqui ele vai anestesiar, porque ele vai banhar as raízes nervosas. Então saiba aí a diferençazinha, pelo menos básica, da RAC e da
Perry. Classificação de ASA do risco anestésico. É uma classificação da Sociedade Americana de Anestesiologia. Paciente ASA 1 é um paciente saudável, é um paciente não tabagista, é um paciente completamente saudável. Nessa sala aqui, eu acho que só temos 2, né? Eu acho que os demais, eles são pelo menos um ASA 2. O ASA 2, ele tem a doença sistêmica leve, que nem limita, nem incapacita, como, por exemplo, um tabagismo, um etilismo, um hipertenso, um diabético controlado, um gestante, um obeso e IMC menor que 40. Esses pacientes, olha, eles são ali a ASA 2. O ASA 3, ele começa a ter uma certa limitação funcional. O ASA 4 é um paciente incapacitado. O ASA 5 é o paciente moribundo, que você acha que ele não vai sobreviver se ele não for submetido àquela cirurgia. E o ASA 6 é um paciente com morte encefálica. Titio, diga, e por que eu vou anestesiar um paciente ASA 6 se ele já morreu? Para doar órgãos. É a anestesia feita para o paciente doador de órgãos que já está ali em morte encefálica. Titio, diga, e se for um doador de rim intervivo? Se for intervivo, ele está vivo. Ele não é um ASA 6, o paciente está vivo. Dando sequência, hipertermia maligna. Quando a gente falar de hipertermia maligna, normalmente eu estou pensando na anestesia geral. A hipertermia maligna é uma síndrome que todo mundo já ouviu falar, mas eu garanto que ninguém teve acesso a isso. Toda vez que eu encontro um anestesista com a cabeça mais branca, eu sempre pergunto, já viu hipertermia maligna? Eu nunca encontrei ninguém que já tenha visto. É sempre assim, o tio do primo do meu avô, que é anestesista, já viu, mas eu não. Eu tenho 60 anos de anestesia, mas nunca vi. Mas todo mundo se caga de medo de ter um negócio desse algum dia na vida. É uma síndrome farmacogenética autossômica dominante. Essas merda tudo é autossômica dominante. Tudo é dominante. É um indivíduo suscetível exposto a um anestésico volátil. Então, é um anestésico volátil, inalatório, feito ali durante a ventilação mecânica, ou então a exposição à succinilcolina, que é um bloqueador neuromuscular. Esse paciente vai ter ali um influxo extremamente intenso nos canais de cálcio e ele vai começar a fazer uma contração muscular muito forte. Essa contração muscular rígida, intensa, ela vai começar a produzir calor. Aquele calor e aquela contração muscular vai começar a fazer uma lise muscular, causando a hipercalemia, aumentando o potássio, hipercalcemia, rabdomiólise, levando ali a exposição, a circulação de mioglobina, aumentando a CPK. E o tratamento é suspender de pronto a exposição aos agentes anestésicos mais comumente causadores, como os anestésicos voláteis, os anestésicos inalatórios, como a succinilcolina, e fazer o dantrolene. O dantrolene é o grande antídoto. Quando você chegar num bloco cirúrgico, preste atenção que você vai ver a caixa de dantrolene. Nenhum bloco cirúrgico no Brasil e no mundo é permitido de funcionar se não tiver o dantrolene. Problema, o dantrolene é caríssimo, ninguém nunca usa, graças a Deus, mas é obrigatório de estar no bloco cirúrgico. Então, guarda esse nome aí, dantrolene, é o grande antídoto para hipertermia maligna. Paciente indicação cirúrgica apresentou logo após anestesia taquicardia, temperatura elevada, espasmo do masseter. O que é que essa pessoa tem? Ele tá com dor, titio, ele tá com dor. Que porra que ele tá com dor? Ele tá tendo a crise de hipertermia maligna na sua cara. Choque séptico, é choque séptico. Ele tá chocado, ele tá aqui. Óbvio que não. Hipotermia maligna, ele tá com temperatura. Isso aqui, pausa. Isso aqui é pro street student, né? Isso é pro aluno de rua, pro aluno que não é padrão, é médico residente. Ele tá com a temperatura elevada. Eu vou marcar hipotermia. Temperatura elevada, hipotermia, jamais. Choque séptico refratário. Cadê a queda da pressão arterial? Não posso falar em choque séptico. Hipertermia maligna. Aí vamos ver. Condição autossômica dominante ou deve-se administrar a succinilcolina. Ele está com hipertermia maligna, eu quero fuder ele mais um bloquinho. O que é que eu vou fazer? Succinilcolina, né? Mais um pouquinho, só para lascar mais. Óbvio que não. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer dantrolene. Veja que eu não precisava nem saber se era autossômica dominante ou não.
Porque a questão já era tranquila. A questão só queria saber que era para você dizer aí para não fazer succinilcolina. Mas guarde que é autossômica dominante. Pensa assim, é dominante. Tiver uma hipertermia maligna, vai dominar o bloco cirúrgico todo. É uma condição autossômica dominante. Pega aí, o bloco cirúrgico todo domina todo mundo. Cicatrização de ferida. Ai, tá chegando na partezinha que eu gosto. Vamos embora falar de cicatrização de ferida. Tenta resolver e a gente volta já para discutir esse assunto junto. Tio, diga, tô cansadinho, eu também. Estamos aí, ó, na metade da nossa aula, mas deixa eu dizer. Larga o TikTok, certo? Larga aí o WhatsApp, larga o Instagram, para de querer ver porcaria na internet e foca, porque é uma semana extremamente importante na tua vida, né? E eu garanto que dessas 5 aulas que tu vai ter a semana, essa daqui é a melhor mesmo. Vamos lá, falar de cicatrização de feridas. Deixa eu botar aqui, pronto, vamos nessa parte aqui. Pessoal, 3 fases na cicatrização de ferida: inflamatória, proliferativa e de maturação. Na fase inflamatória, eu vou ter o quê? Eu vou ter primeiro, inicialmente, a chegada das plaquetas, depois eu tenho um pico de neutrófilo, afinal eu estou inflamado, e a célula mais importante dessa fase é o macrófago. Então, os macrófagos são as células mais importantes deste momento. A fase proliferativa, ela vai acontecer ali a partir do 4º dia. Nessa fase, eu tenho uma intensa quantidade de fibroblastos produzindo colágeno. E a fase de maturação, M de maturação, a principal célula é o miofibroblasto. M de maturação, M de miofibroblasto. Vamos entender aqui isso num gráfico para ficar mais claro para a gente. Fase inflamatória, fase proliferativa e fase de maturação. Primeira coisa que eu tenho que entender nesse gráfico. Vejam que as fases elas não são rígidas. Eu tenho aqui uma interseção. Eu tenho um degradê do início de uma fase e do término de outra. Então, elas estão se misturando. Na própria ferida, eu posso ter feridas em fases diferentes de cicatrização. Eu tenho a fase inflamatória. Veja que a primeira célula que faz pico, aqui um grande pico é o neutrófilo, mas a primeira célula que chega é a plaqueta. Mas eu tenho um pico de neutrófilo e depois ali o macrófago fazendo o seu pico. Lembrando que o macrófago é a célula mais importante da fase inflamatória. Depois disso eu tenho o fibroblasto produzindo colágeno. Adoro colágeno. Temos aqui o fibroblasto produzindo colágeno. E após isso, nós temos os miofibroblastos que vão estar no auge aqui na fase de maturação. Saibam esse gráfico, porque ele é extremamente importante para a gente. E o que é que prejudica a cicatrização? Raciocine. Tudo que pode prejudicar. Infecção pode prejudicar. Obesidade pode prejudicar. Um paciente diabético pode prejudicar. Um vasculopata pode prejudicar. Um tabagista, um paciente mais idoso, um paciente com a doença renal, um paciente anêmico, um paciente que faz uso de corticoide, um paciente imunossuprimido, um paciente que faz quimio-radioterapia, um paciente que tem pouco déficit de oxigênio. Então, isso tudo aqui, eu acho que é bem intuitivo a gente saber coisas que podem prejudicar a cicatrização dos nossos pacientes. E um tópico muito importante, que é o dia a dia da gente que faz cirurgia plástica, que é cirurgião plástico, é aqui a diferença entre cicatriz hipertrófica e cicatriz queloidiana. O que é que eu preciso saber? Olha aqui para essas duas feridas. Aqui em cima eu tenho uma cicatriz hipertrófica. Aqui embaixo eu tenho uma cicatriz queloidiana. Você que vai fazer cirurgia plástica, você que vai fazer dermatologia, você vai ser confrontado com isso todos os dias da sua vida, até o dia que você entrar no caixão. Porque a paciente sempre acha que ela tem queloide, quando na maioria das vezes ela tem apenas uma cicatriz hipertrófica. A cicatriz hipertrófica, ela não ultrapassa os limites da ferida. Veja, sem incisão na cesariana. Olha aqui agora a queloidiana. Veja como ela vai além dos limites da nossa ferida. O local mais comum da cicatriz hipertrófica é em área de extensão. Eu fico fazendo movimento, eu alargo a cicatriz. A queloide, eu digo que ela acontece daqui para cima. A queloide ela acontece daqui para cima. Ela pega mais comumente tronco e ombro. A cicatriz hipertrófica não tem uma condição genética. A queloide sim, é normal ele dizer minha mãe, minha irmã, meu tio
tem queloide. A cicatriz hipertrófica não tem queixa nenhuma. O paciente com queloide vai dizer, doutor, eu tenho uma chunchada, eu tenho uma coceira, eu tenho uma sensação estranha. A cicatriz hipertrófica não tem relação com raça, enquanto a cicatriz queloidiana é mais comum em pessoas com peles negras ou hispânicos. A cicatriz hipertrófica, ela faz uma redução espontânea. A queloide, ela não cicatriza, ela não reduz nem com o cacete. O tratamento da cicatriz hipertrófica é feito com gel, com a plaquinha de silicone, tirar a tensão da ferida. A cicatriz queloidiana é tratada com cirurgia e beta-terapia. É isso mesmo, radioterapia. A infiltração de corticoide intralesional reduz a chance de recidiva, mas ainda assim, ao meu ponto de vista, a níveis inaceitáveis. Eu não trato queloide para mandar para fazer corticoide, não. Eu só trato se tiver beta-terapia disponível e ainda assim a chance de recidiva. Vamos então ver essa nossa questão. 28 anos, tem uma cicatriz de crescimento exagerado no lóbulo da orelha. Aqui, ó, para cima, até nessa parte que eu te disse. Além dos limites onde havia uma ferida. Quem é que ultrapassa os limites da ferida? Perfeito, é a queloide. O que é que eu devo dizer para o paciente? Lascou-se, está com a queloide. Trata-se provavelmente de uma cicatriz hipertrófica? Não. Cicatriz hipertrófica não, porque vai além dos limites. Trata-se de um câncer de pele. Isso é um câncer. Olha, está lascado. Isso é um câncer de pele. Não, isso não é um câncer de pele. Eu não tenho uma ferida, eu não tenho uma neovascularização, eu não tenho uma ulceração, eu não tenho limites mal definidos. Ele não está dizendo de bordos mal definidos. Trata-se provavelmente de queloide, trata-se de cicatriz hipertrófica, não. Mais comum entre pacientes negros que não possuem forma de prevenção clara. Perfeito, conceitual. Trata-se de uma queloide, mais comum entre pacientes caucasianos, que são prontamente resolvidos de maneira cirúrgica. Ou quem dera fosse, ai se cesse, operou, resolveu. Infelizmente, não é assim que a gente resolve queloide, beta-terapia ou infiltração intralesional de corticoide, normalmente a triancinolona. Febre no pós-operatório, assunto muito comum no dia a dia, assunto cobrado nas provas do ENARE. Olha aqui uma questão da OCP, banca que faz a prova do ENARE, e a gente vai já entender o que é que a gente pode tirar desse nosso assunto. Complicações pós-operatórias, complicações sistêmicas, febre no pós-operatório. Pessoal, toda vez que cair febre no pós-operatório, você tem que saber em que momento aquela febre está acontecendo. Ela pode acontecer no ato operatório, ela pode acontecer após até 72 horas, ou após 72 horas. E você vai levar esse racional de tempo para entender o que é que está causando aquela febre. Se o paciente tem febre no intraoperatório, eu vou pensar no assunto que eu falei há pouco, eu vou pensar em hipertermia maligna, ou eu vou pensar que ele já operou infectado. Ele já operou ali com um quadro infeccioso urinário, respiratório, um abscesso de cavidade, ele já tinha um quadro infeccioso prévio. Não é comum, por infecção cirúrgica, ele fazer febre no intraoperatório. Até 72 horas, principal causa de febre nas primeiras 72 horas. Olha aqui para titio, na sua vida e na sua prova, febre no pós-operatório, nas primeiras horas, é atelectasia pulmonar. Aquele paciente que foi submetido a uma anestesia geral, a uma cirurgia torácica, a uma cirurgia no andar superior do abdômen, aquele pulmãozinho, ele está todo fechadinho. E esse pulmão fechadinho, essa atelectasia, ela é a principal causa de febre no pós-operatório. Eu trato com antibiótico? Não! Trata com fisioterapia e antitérmicos. Voltando para cá, a atelectasia é a principal causa. Mas sempre pensar em infecção relacionada ali ao catéter periférico. Infarto agudo do miocárdio é febre, é causa de febre. Principalmente aquele paciente mais grave que está entubado, fazendo febre, colhe as troponinas, faz um eletro. Pensar em infecção urinária, em pneumonia ou em faceite necrotizante. Sempre olhar a ferida do paciente, mas nesse início eu vou pensar em atelectasia. Após 72 horas, aí sim eu posso pensar em infecção do sítio cirúrgico, decência de anastomose, infelizmente causa comum, e trombose venosa profunda. Então saiba principalmente isso aqui, ó. Infecção prévia hipertermia, atelectasia, e aqui, depois de 72 horas, eu penso em infecção
do sítio cirúrgico. Coloquei aqui destrinchando um pouquinho a atelectasia, a complicação pulmonar mais comum. O paciente pode ter tosse, pode ter a lidispneia, mas o mais comum é febre, sem mais nada. Cirurgias no andar superior do abdômen, cirurgias intratorácicas que vão impedir a boa expansibilidade pulmonar no pós-operatório e fisioterapia preventiva. Evite o surgimento da atelectasia. Faça uma ventilação mecânica mantendo uma PIP no intraoperatório. Anestesista antigo gosta de deixar PIP zero. Nada de PIP zero. PIPzinha fisiológica, 5 milímetros de mercúrio de PIP ali, para manter aqueles alvéolos abertos e evitar a atelectasia. 70 anos, fez aí uma cirurgia no andar superior do abdômen. Febre nas primeiras 24 horas. O que é que ele tem? Eu acho que ele tem um abscesso no dedão do pé. Óbvio que não. Vá no mais comum. Esse paciente tem uma atelectasia pulmonar. Vá no que é mais comum. Dando sequência, câncer gástrico. Vamos ver. Eita, olha, questão bem recente. Questão da última edição da Inari. Vamos ver o que é que eles costumam cobrar disso pra gente. Câncer gástrico. Eu sempre digo que quando a gente vai estudar câncer gástrico, a gente vai estudar classificação. Então, vão ter várias classificações que a gente vai discutir aqui, tá? E é isso que o Inari vai cobrar pra gente. Primeira coisa, histopatologia. Quando eu falar de câncer gástrico, na nossa prova, normalmente, eu estou falando do adenocarcinoma. Sei que tem o linfoma, sei que tem o adorável giste, mas falou de câncer gástrico, o mais comum, mais 90% dos casos, é o adenocarcinoma. Classificação de Lauren. Vamos relembrar aqui com o titio a classificação de Lauren. Subtipo intestinal, o melhor. Subtipo difuso, o pior. Subtipo intestinal é aquele tumor bem diferenciado. Formação glandular, microscopia. Pacientes mais idosos, paciente com melhor prognóstico, disseminação hematogênica. Pensando no difuso, aí ó, lascou, difuso, expande muito, é um paciente com pior prognóstico, é indiferenciado, não tem formação glandular, tem formação de células em anel de Sinete, disseminação linfática, comete pacientes mais jovens, e a gente sabe que, infelizmente, tem o pior prognóstico. Esse subtipo difuso tem muita relação com a ecaderina, uma história familiar muito importante nesse subtipo de neoplasia. Os fatores de risco para o câncer gástrico, um fator clássico é aqui, ó, alimentos em conserva. Então, aquele salaminho, aquele quitute que você ama comer, aquele palmito que você ama comer, é alimento em conserva. Esses conservantes têm uma relação clássica com o câncer gástrico. História familiar, principalmente, vou repetir, mutação da ecaderina, tabagismo, gastrite atrófica relacionada ao H. pylori e anemia perniciosa. Isso tudo faz relação aí com o desenvolvimento do câncer gástrico. Mais uma classificação endoscópica, macroscópica de Bormann. Subtipo 1 é um tumor polipoide. Subtipo 2 é um tumor ulcerado com bordos elevados. Subtipo 2 é um tumor úlcero infiltrativo. E subtipo 4 é o tumor infiltrativo, que eu chamo aqui, vou até escrever, de linite plástica. É aquele tumor que você não consegue distender, que a parede está tão infiltrada que ele se torna indistensível. Pessoal, câncer gástrico precoce, isso é muito cobrado em prova de residência, vou colocar aqui na aula do Inari também. É uma definição criada pela Sociedade Japonesa de Câncer Gástrico e a definição é um tumor que invade a mucosa e a submucosa, independente do status linfonodal. Então, se o tumor pega mucosa e ou submucosa, independente de ter ou não linfonodos acometidos, eu digo que isso é um câncer gástrico precoce. Então, o câncer gástrico precoce é o tumor que invade mucosa e submucosa, independente do status linfonodal, mucosa e ou submucosa, tá? E ou submucosa. A clínica vai desde pacientes completamente assintomáticos até pacientes com sintomas mais proeminentes, dispepsia, perda de peso, melena, náusea, epigastralgia. E é uma pena que quando esse paciente chega para a gente com sintoma, a chance, o potencial curativo dele, infelizmente, é muito pequeno. O diagnóstico é feito com endoscopia e múltiplas biópsias e o tratamento padrão é a gastrectomia associada à linfadenectomia. Vamos ver como é que o Inari costuma cobrar. Sobre câncer gástrico, o que é correto
a gente afirmar. Afeta com maior frequência mulheres e a faixa etária entre 40 e 50 anos, sendo também o subtipo mais comum no Japão. Não, homens costumam ser mais acometidos, tá? Os pacientes são um pouco mais idosos do que a questão relata aqui pra gente. O H. pylori pode ser considerado um dos fatores contribuintes para o câncer gástrico por gerar gastrite hipertrófica? Não, é a gastrite atrófica relacionada ao H. pylori. O câncer gástrico difuso hereditário é uma forma herdada de carcinoma gástrico resultante da mutação da E-caderina, com aproximadamente 80% de possibilidade de desenvolvimento de câncer gástrico durante a vida. É tão grande essa relação que alguns pacientes têm indicação de gastrectomia profilática para evitar que o câncer apareça. Alimentos ricos em sal, como carne defumada, juntamente com alto consumo de frutas cítricas e vegetais, são associados a risco aumentado de câncer gástrico? Não. Fruta cítrica e vegetal não tem relação. Agora, alimentos defumados, alimentos em conserva, sim. Paciente com anemia perniciosa também tem um aumento no risco do desenvolvimento de câncer gástrico. A hipercloridria é uma característica definidora dessa condição? Não. A hipocloridria que faz essa relação. Gabarito da questão alternativa é, vamos falar sobre divertículo de Zenker. Pausa teu vídeo e eu volto já para discutir essa questão contigo. Divertículo de Zenker. Pessoal, o divertículo de Zenker, ele é uma herniação da mucosa e submucosa entre os músculos faringeu inferior e o cricofaríngeo. Eu tenho aqui o faringeu inferior, o cricofaríngeo, e se eu tiver uma herniação da mucosa e da submucosa esofágica por entre esses músculos, isso é o divertículo de Zenker. O divertículo de Zenker acontece no triângulo posterior de Killian, que é o triângulo formado pelo faringeu inferior e pelo cricofaríngeo. Está aqui o triângulo de Killian. Ele é um divertículo falso, é um divertículo de pulsão, e divertículo falso é um divertículo que não tem todas as camadas, como a gente está vendo aqui, eu só tenho a mucosa e a submucosa herniadas, e ele é mais comum em homens idosos e do lado esquerdo do pescoço. Então, a massa cervical à esquerda num homem mais idoso. Aqui o triângulo de Killian, mostrando mais uma vez para vocês onde acontece o divertículo de Zenker e qual é a clínica. A clínica é um paciente com disfagia. A clínica, na verdade, a clínica é de um paciente, digamos assim, uma arara. Você já viu uma arara pequenininha? A arara pequenininha é toda depenada. Quando ela come, o papo dela começa a encher. É o divertículo de Zenker. Ele tem aqui o divertículo. Quando ele começa a comer, a comida desce pelo esôfago, mas enche também o divertículo. Por isso que faz aquela massa cervical à esquerda. Aquela comida que fica ali, ela começa a fermentar. Fica uma halitose insuportável. Então, é aquele seu tio que você vê uma vez por ano na festa de Natal. E você não sabe por quê, mas seu tio tem uma halitose. Chegue perto dele agora, neste fim de ano, e palpe, você vai ver que seu tio tem uma massa cervical à esquerda. Seu tio idoso com halitose, ele tem uma massa cervical à esquerda, ele tem um divertículo de Zenker. O diagnóstico é feito com o esofagograma baritado e a endoscopia deve ser evitada sob risco de perfuração. Colocou o paciente para engolir contraste e está aqui, ó, o divertículo de Zenker dele ali naquele nosso exame. O tratamento pode ser feito através de cirurgia ou através de endoscopia e vai requerer sempre a miotomia do músculo cricofaríngeo. Aquele músculo está estrangulado, eu preciso abrir aquele músculo. Eu vou fazer a diverticulectomia, cortar o divertículo, ou a diverticulopexia, pegar o colo do divertículo e jogar para cima para evitar que a comida entre nele. O tratamento endoscópico eu chamo de tratamento ou procedimento de Dollmann. Tá aqui o lúmen esofágico, o lúmen diverticular e o septo. Eu vou colocar um grampeador aqui nessas duas paredes e eu vou unir o divertículo ao lúmen esofágico. É o famoso procedimento de Dollmann. O divertículo faringoesofágico é o mais comum encontrado hoje em dia. Ele é encontrado herniando no triângulo de Killian. Quem forma o triângulo de Killian? O faringeu inferior, ou tireofaríngeo, e o músculo cricofaríngeo. Então, aqui os limites anatômicos do nosso triângulo de Killian. Guarde esses conceitos, porque podem ser repetidos na nossa prova. Ai, eu não gosto de hérnia, mas na prova do Enari não cai difícil. Então, para de reclamar. Você vai ver por essa questão que não é difícil e a gente vai já guardar um monte de conceito.
Anatomia. O que é que eu preciso saber dessa parte que eu não gosto? Eu sei que é dessa parte que você não gosta, mas você vai ver que essa parte é bem tranquilinha. 3 músculos: oblíquo externo, oblíquo interno e músculo transverso. Do músculo oblíquo externo, eu preciso que você guarde aí o ligamento inguinal ou ligamento de pulpar. Do músculo oblíquo interno, eu quero que você guarde o cremaster. E do músculo transverso, eu quero que você guarde aí a fáscia transversalis. Pessoal, eu tenho uma região entre esses músculos chamada de canal inguinal. É uma estrutura tridimensional de 3 a 5 centímetros de comprimento, que ela vem de fora, de dentro para fora, de lateral para medial e de cima para baixo. Então, estrutura tridimensional que vem de cima para baixo, de lateral para medial e de dentro para fora. O canal inguinal dá passagem ao funículo espermático e ao nervo ilioinguinal. E o funículo espermático, ele leva as estruturas da cavidade abdominal até o nosso testículo. E ele vai por dentro do canal inguinal. E eu preciso falar também contigo do tendão conjunto. A aponeurose do oblíquo interno se mistura com a aponeurose do transverso, formando o famoso tendão conjunto. Veja que eu estou indo rápido na anatomia, porque a anatomia não costuma ser o foco das questões de hérnia na prova do ENARE. Eu falei do ligamento inguinal, ligamento de pulpar, espessamento da aponeurose do oblíquo externo. Tá aqui o meu ligamento inguinal. Eu vou te mostrar aqui o ligamento lacunar e aqui o ligamento de Cooper. As hérnias inguinais estão acontecendo nesta região. As hérnias femorais estão acontecendo abaixo do ligamento inguinal, abaixo do ligamento de pulpar, nessa zona interligamentar. Aqui, pessoal, eu queria falar com vocês do triângulo de Hesselbach. O triângulo de Hesselbach é uma estrutura anatômica formada pela borda lateral do reto abdominal, ligamento inguinal e vasos epigástricos inferiores. Então aqui, ó, ligamento inguinal, borda lateral do reto abdominal e vasos epigástricos inferiores. Nesta região, ou seja, no triângulo de Hesselbach, eu tenho o surgimento da hérnia inguinal direta. A hérnia inguinal direta, ela surge diretamente no triângulo de Hesselbach. O diagnóstico da doença herniária é um diagnóstico clínico. Coloca o paciente em pé, manda o paciente fazer uma valsalva, você vai ver um abaulamento na região inguinal do teu paciente. Homens são mais acometidos do que mulheres. As hérnias indiretas, que vêm pelo canal inguinal, são mais comuns do que as hérnias diretas, que vão ali no triângulo de Hesselbach, e elas são mais comuns do lado direito da região inguinal, da parede abdominal. Classificação de Nirros para as hérnias tipo 1, 2, 3 e 4. A hérnia tipo 1 é uma hérnia inguinal indireta, sem dilatação do anel inguinal. A hérnia tipo 2, eu tenho a dilatação do anel inguinal. Uma dilatação, se é tipo 2, é maior que 2 centímetros. Na hérnia inguinal tipo 3, eu tenho destruição da parede posterior. Direta, indireta, crural, femoral e mista. E a hérnia tipo 4 é qualquer hérnia recidivada. O tratamento é um tratamento cirúrgico e a técnica padrão é a técnica de Lichtenstein, que eu chamo de técnica de Lichtenstela, que eu coloco uma tela de proleno e uma tela de Marlex, reforçando a parede da região inguinal. Vamos ver então a questão bem recente. Durante a consulta, um paciente masculino relata que tem um abaulamento na região inguinal direita, intermitente e muitas vezes doloroso. Qual a melhor maneira de realizar o exame físico? Coloca o paciente de pé, põe o dedo entre o canal inguinal e manda ele fazer uma manobra de valsalva, como eu expliquei anteriormente, aqui descrito na alternativa A. As outras alternativas eu vou passar bem rápido, porque elas são variações da alternativa A. Coloca o paciente de pé, põe o dedo e manda ele fazer a valsalva. Posicionar a mão sobre a crista ilíaca não tem nada a ver. Posicionar o dedo sobre o canal inguinal, não, eu vou botar o dedo dentro do canal inguinal. Posicionar o dedo no trato iliopúbico, isso é inacessível porque ele está muito posterior na região inguinal. Posicionar a mão sobre o testículo e palpá-lo, detectando um enduramento local inguinal, tem nada a ver de fato. A descrição está na alternativa A. Tipos especiais de hérnia. Olha essa questãozinha e vamos já entender ela junto. Pessoal, tipos especiais de hérnia. Eu vou falar de 8 tipos especiais. Hérnia de Richter. Na hérnia de Richter, eu tenho o pinçamento da borda antimesentérica. O que porra é isso? Tá aqui para vocês. Orifício herniário, a minha alça, a minha borda mesentérica, a minha borda contramesentérica. Eu tenho pinçamento apenas da borda contramesentérica. Isso é a hérnia de Richter.
Hérnia de Littré é uma hérnia que nós temos o divertículo de Meckel localizado no orifício herniário. Hérnia de deslizamento, eu tenho a parede de um órgão, seja a bexiga, seja o cólon, formando a parede do saco herniário. Hérnia de pantalona, aí eu vou olhar para minha querida diretora, titia, desculpa, mas eu vou fazer um bullyingzinho contigo. Vê só, a Aline é da década de 80. A Aline é bonitona assim, mas a Aline tem uma idadezinha. A Aline já passou dos 30. A Aline é da década de 80. Na década de 80, Nice, você é da década de 80? É, né? Nice, tu lembra de uma calça pantalona? A calça pantalona, ela tinha, né, uma lapa de perna, era umas pernonas, era uma coisa meio aba, meio dancing queen e tal. A Aline é dessa época, é bonitona, mas é dessa época. A hérnia de pantalona, lembra da calça de pantalona? Olha como é grande porque tem um componente direto e um componente indireto. Então a hérnia pantalona, vai lembrar de Aline, tem um componente direto e indireto na formação ali daquela hérnia. Hérnia de Garangeot, aí é encheção de linguiça, aí é cirurgião. Cirurgião não pode ver nada de diferente que ele quer criar um nome, né, para usar o nome dele como epônimo. Hérnia de Garangeot, Dr. Garangeot foi operar uma hérnia, viu um apêndice na hérnia femoral. Essa é minha hérnia de Garangeot, que merda. Hérnia de Amiens, um apêndice na hérnia inguinal, outra merda. Hérnia de Grinfeld, hérnia do triângulo lombar superior e hérnia de Petit, a hérnia do triângulo lombar inferior. Mas preciso discutir com vocês, porque tá aqui, ó, 19 anos, internado por uma dor progressiva em região inguinal direita, fez os exames e foi diagnosticado uma hérnia inguinal encarcerada. Fez a inguinotomia e aí o que é que a gente tem? O apêndice vermiforme no saco herniário. Se o apêndice vermiforme está ali, isso é uma hérnia de Amiande. A hérnia de Spiegel é a hérnia da parede ali lateral do reto abdominal. A hérnia de Littré, divertículo de Meckel. Garangeot é o apêndice vermiforme na hérnia femoral. E Richter, pinçamento da borda contra mesentérica. Preciso discutir porque, infelizmente, já foi assunto de prova. Vamos falar de hipertensão porta? Vamos! Então, olha essa questão, pausa teu vídeo e a gente vai já discutir ela junto. A anatomia hepática. Lembrar da anatomia e segmentação hepática, 8 segmentos. Segmento 1, 2, 3, 4B aqui embaixo, 4A aqui em cima, 5, 6, 7, 8. É uma distribuição em ordem horária. E se eu estou falando de hipertensão porta, eu tenho que saber que a minha veia porta é formada pela união de duas outras veias. A veia esplênica, que está passando por trás dali do nosso pâncreas, e a veia mesentérica superior. Elas se juntam na região retropancreática, formando a veia porta, que vai entrar no nosso fígado e se subdividir em veia porta direita e veia porta esquerda. Quando nós temos um aumento pressórico dentro desse leito venoso, eu estou falando de hipertensão portal. A fisiopatologia pode acontecer por dois motivos. Eu posso ter um aumento da resistência na minha veia porta ou um aumento do fluxo da minha veia porta, aumentando os valores pressóricos. A pressão normal dentro da veia porta, guarda esse número, é de até 5 milímetros de mercúrio. Acima disso, eu digo que a pressão está aumentada. A hipertensão portal, ela pode ser subdividida em pré-hepática, intrahepática e pós-hepática. Deixa eu desenhar aqui para você entender melhor. Estou indo um pouco mais rápido, porque não foi ainda assunto da prova do ENARE. Eu tenho o meu fígado, eu tenho a minha região pré-hepática e a minha região pós-hepática. Na pré-hepática, se a pressão está aumentada aqui, por exemplo, por uma trombose via porta, hipertensão porta pré-hepática, ela pode estar aumentada dentro do fígado, que eu chamo de intrahepática, ou depois do fígado, que eu chamo de pós-hepática. As principais etiologias, Budd-Chiari, insuficiência cardíaca. E a intrahepática, ela ainda se subdivide em relação ao sinusoide hepático. Pré-sinusoidal, sinusoidal ou pós-sinusoidal. As grandes etiologias estão aqui, ó. Esquistossomose e cirrose viral ou alcoólica. O quadro clínico de um paciente com hipertensão porta é o paciente hepatopata. Ele tem esplenomegalia, ele tem ascite, ele tem encefalopatia, ele tem a presença de circulação colateral, varizes esôfago-gástricas. E falando em varizes esôfago-gástricas, aqui estão elas. O diagnóstico é feito através da ultrassom, que vai me mostrar um fluxo hepatofugal através do Doppler. E quando eu fizer a endoscopia, eu vou achar os cordões varicosos tão temidos, porque eles podem romper e causar os sangramentos, as hemorragias digestivas altas de origem
por hipertensão porta. Aqui está o que a prova do ENARE já cobrou mais de uma vez. Classificação de Child. A classificação de Child, assim como a classificação de MELD, eles tentam estratificar para a gente, classificar o grau da insuficiência hepática desses pacientes. E vou te dizer, para eu saber o Child, eu tenho um mnemônico que é o B-ATA. B de bilirrubina, E de encefalopatia, A de ascite, T de TPINR e A de albumina. Agora, tem uma coisa chata para te dizer. Eu preciso saber esses valores. Esses valores já foram cobrados na prova ordinária, então na véspera mesmo da prova, entrando ali na prova, quando for sair do carro, dá uma revisada, porque pode cair de novo e a gente precisa garantir essa questão. E o MELD é o mnemônico BIC, bilirrubina, INR e creatinina. Mais recentemente, adicionamos o sódio, mel de sódio ou mel de NA, e o MELD você não precisa decorar, porque isso aqui envolve uma escala logarítmica, a gente não sabe nem fazer subtração e soma, quem dirá, tá fazendo aí escala logarítmica. Cai. Como eu te mostrei, tá aí, ó. Já foi cobrado antes, então vamos somar ponto. B de bilirrubina, E de encefalopatia, A de albumina, T de TPINR e A de ascite. Bilirrubina tá aqui, a gente vai já para a tabela, deixa eu até mudar a cor para ficar mais fácil para você aí de casa. Bilirrubina tá aqui, quem mais? Encefalopatia tá aqui, A de albumina tá aqui, A de ascite tá aqui. T de TPINR está aqui. Pronto, tem os 5 parâmetros. Bilirrubina de 1,3, ele vai ganhar 1 ponto. Tá aqui, ó, bilirrubina 1,3, menor que 2, ele vai ganhar 1 ponto. Encefalopatia, sem distúrbio neurológico, ele vai ganhar mais 1 ponto. Checa aqui na tabela, ó. Sem encefalopatia, ele vai ganhar mais 1 ponto. Cadê? Ele vai ganhar mais 1 ponto. A albumina dele é de 3, de 3,8, desculpa. Se é de 3,8, ele vai ganhar também 1 ponto. O INR dele, cadê o INR dele? É de 1,9, ele vai ganhar 2 pontos, quer ver? Deixa eu te mostrar. INR 1,9, ele vai ganhar 2 pontos. E a ascite, ele tem uma ascite discreta, mas ele tem ascite, ele vai ganhar também 2 pontos. Ele tem uma ascite de fácil controle, uma ascite pequena, ele vai ganhar 2 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual o child do nosso paciente? 7 pontos. Infelizmente, eu sei que é chato, mas veja que a prova costuma cobrar. Mais uma questão, pausa o vídeo e a gente vai já entender ela junto. Pessoal, vamos lá. Sangramento do trato gastrointestinal. Eu digo que é de localização alta toda vez que o sangramento acontece antes do ângulo de Treitz. Eu digo que é baixa toda vez que ela acontece após o ângulo de Treitz. Atenção! Não é porque eu estou vomitando sangue que é alta. Não é porque eu estou defecando sangue que é baixa. Não. A alta, ela pode se manifestar através de um sangramento saindo pela boca ou pelo ânus, e a baixa, ela pode se manifestar através de um sangramento saindo pelo ânus ou pela boca. O que vai delimitar é o marco anatômico do ligamento, do ângulo de Treitz. Obviamente, os sangramentos altos se manifestam mais comumente com hematema e mesomelena, e obviamente os baixos se manifestam mais comumente como enterorragia e hematoquesia, e vou te dar um dado. 80% dos casos de sangramento do trato gastrointestinal são hemorragia digestiva alta. Tem mnemônico para isso. O mnemônico das causas de hemorragia digestiva alta é UVLA. UVLA. Vamos aqui, ó. UVLA. Úlceras, varizes e laceração de malorivais. E as principais causas de hemorragia digestiva baixa, bota DDD. Divertículo, displasia, adenocarcinoma, doença hemorroidária. Então vai metendo D nas principais etiologias de hemorragia digestiva baixa. Úlcera péptica, principal causa de hemorragia digestiva alta. A principal causa, aliás, de hemorragia digestiva. A principal úlcera que sangra não é a gástrica, guarda isso, é a duodenal. E ela é a da parede posterior do duodeno. Atenção, a úlcera da parede anterior, ela perfura. A úlcera da parede posterior, ela sangra. E ela está relacionada a uma artéria. Que artéria é essa? É a artéria gastroduodenal. Então, a úlcera péptica é uma úlcera duodenal que vai sangrar e a úlcera da parede posterior do duodeno. Laceração de malorivais. Dimas, posso lhe usar de exemplo? Porque eu disse que é úlcera, varize e laceração. Varize a gente falou na hipertensão porta, vamos falar da laceração de malorivais. Dimas,
gosta de uma cachaçinha. Dimas foi sair para beber, bebeu, no dia seguinte começou a vomitar, plá! Vomitou sangue. Ele se desesperou, ele ficou desesperado, ele disse, vou morrer. Ele não foi nem pro médico, ele esperou a morte suave chegar em casa. E o que é que aconteceu? Este miserento, ele não morreu. Ele continuou vivo, de tão alma ruim que ele é. Por que Dimas não morreu? Porque ele tinha uma laceração de malorivais. Ele tinha uma hemorragia digestiva do alcoolista por vômitos refratários. É uma lesão simplesmente da mucosa e da submucosa. Na transição do esôfago com o duodeno, por causa daquela força que o esôfago faz contra o estômago. Falei duodeno não, contra o estômago. E aí, ele ficou ótimo, não precisou fazer nada, tomou um omeprazol e está aqui, vivinho, meu grande parceiro aqui de gravação, coração ainda maior para você, meu grande parceiro de gravação, não fique vermelho não, do Eu Médico Residente, ninguém vai morrer de laceração de malorivais. Agora vamos lá comigo, lesando lá, lesando lá, que merda é essa? É a artéria, a lesando lá, esse... É a artéria pulsando, a lesão arterial de um vaso que está na submucosa, normalmente na pequena curvatura, é causa de hemorragia digestiva alta e requer tratamento endoscópico. Aqui sim pode ser grave e chocar o paciente. Angiodisplasia. A angiodisplasia é uma causa normalmente de hemorragia digestiva baixa, mas pode acontecer também em regiões mais proximais, mas normalmente é uma hemorragia digestiva baixa. É uma malformação vascular, normalmente de vaso em submucosa, que faz esse aspecto aracneiforme. A região do seco é mais comum do que a do sigmoide e ele faz uma hematoquesia e pronto. Hematoquesia e pronto é o achado clássico da angiodisplasia. Vamos então ver aqui a questão. Hemorragia digestiva baixa e suspeita de angiodisplasia. Qual é o local mais comum de ser encontrado? É a região do seco, é a região do cólon direito, gabarito da questão, alternativa D. Vamos falar agora de doenças benignas das vias biliares. Olha essa questão, pausa teu vídeo e vamos já discutir ela junto. Vamos lá, pessoal. Colelitíase. Colelitíase é a presença de cálculos na nossa vesícula biliar. E esses cálculos têm três principais composições. São cálculos de colesterol, cálculos de bilirrubinato de cálcio, que são os cálculos pretos, e os cálculos de bilirrubinato de cálcio, bactérias e colesterol, que eu chamo de cálculos castanhos. Obviamente, qual é o mais comum deles? Os cálculos de colesterol. Pessoal, quais são os fatores de risco para colelitíase? Na tua vida e na tua prova, tu vai decorar que são os 4 Fs. F de female, F de fat, F de forte e F de family. Ou seja, a mulher, a partir da 4ª década de vida, que teve aí já mais de uma gestação e está um pouquinho acima do peso. O quadro clínico é uma paciente assintomática, mas quando apresenta sintomas, eu vou ter uma dor em pulmão direito aguda que dura normalmente até 6 horas e fica bom sem nenhuma intervenção médica. O diagnóstico é feito através da ultrassom da cavidade abdominal. A colecistite, agora a gente vai mudar, a gente vai falar da colecistite, é a inflamação da vesícula biliar quando aquele cálculo ele impacta no infundíbulo ou no ducto cístico. A clínica é uma dor abdominal, febre e o sinal de Murphy, aquela parada súbita da inspiração, quando eu faço a compressão do ponto cístico. E, por definição, é um quadro que dura além de 6 horas. O diagnóstico também é feito com a ultrassom. E o tratamento da colecistite é um tratamento baseado na cirurgia. Obviamente, você vai fazer analgesia, começar antibiótico para a tua paciente. Se a paciente chega com a apresentação mais tardia, depois ali de 72, 96 horas, a gente vai fazer antibiótico, esfriar o processo e operar num segundo momento. Os pacientes instáveis hemodinamicamente, que não vão ter ali condições de serem submetidos a um tratamento cirúrgico, a gente pode fazer uma colecistostomia, uma punção da vesícula biliar, através da parede hepática. Vamos falar agora de coledocolitíase. Coledocolitíase é um cálculo no colédoco. É um cálculo impactado no colédoco. Ele pode ser primário do colédoco ou, muito mais frequentemente, secundário. Ele é um cálculo da vesícula biliar que migrou e encontra-se no colédoco. Eu tenho um critério temporal que vai definir se é um cálculo primário ou secundário. Se é um cálculo encontrado nos primeiros 2 anos após uma colestectomia, eu digo que é um cálculo secundário, ou seja, veio da vesícula biliar. Após 2 anos do aparecimento desse cálculo, eu digo que é um cálculo primário, ou seja,
formado no próprio colédoco. A clínica da coledocolitíase é uma icterícia intermitente, é uma colestase intermitente, uma icterícia intermitente com colúria e acolia fecal. O diagnóstico pode ser feito através da ultrassom, da colangiorressonância ou, com padrão ouro, da CPER. E galera, vamos lá. Como é que eu trato a coledocolitíase? Ou através de uma CPR, ou através de uma exploração intraoperatória, eu opero o paciente e vou lá e exploro as vias biliares, ou através de uma derivação biliodigestiva, fazendo anastomose da minha via biliar com o meu trato gastrointestinal. E colangite, o que é uma colangite? A colangite é a obstrução das vias biliares seguida de um quadro infeccioso. A principal causa de obstrução das nossas vias biliares é o cálculo, é a coledocolitíase. Nós vamos ter um achado de tríade e um achado de pêntade. A tríade de Charcot é caracterizada por um quadro de icterícia, de dor em hipocondrireito e de febre. Já se é o quadro de icterícia, febre, dor em hipocondrireito, eu associo hipotensão arterial e rebaixamento do nível de consciência, eu chamo isso da pêntade de Reynolds, a colangite aguda grave. O tratamento da tríade de Charcot, para o paciente que tem a tríade de Charcot, é antibiótico e descompressão eletiva das vias biliares. O tratamento para o paciente que tem a pêntade de Reynolds é antibiótico terapia e descompressão imediata, uma vez que nosso paciente tem pus sob pressão, ele está instável hemodinamicamente. E síndrome de Mirise. A síndrome de Mirise é a obstrução do ducto hepático por uma litíase biliar e eu tenho 5 graus. Uma obstrução extrínseca sem a formação de fístula, uma obstrução fazendo a fístula até 1/3 da parede do colédoco, uma fístula de até 2/3 é o grau 3, uma fístula que envolve toda a circunferência é o grau 4 e uma fístula colecistoentérica com o trato gastrointestinal, eu vou chamar de Mirise grau 5. Vamos ver aqui. O nosso paciente tem cólica biliar de repetição, febre e calafrio. Dor abdominal e icterícia. Ele tem febre, dor abdominal e icterícia. Ele tem a tríade de Charcot. Ele agora tem choque e depressão do sistema nervoso central. Ele tem a pêntade de Reynolds. O que o meu paciente tem? Colangite aguda grave, gabarito da questão, alternativa D. Pessoal, atenção! Eu vou colocar uma questão aqui em tela para vocês, vocês vão tentar resolver e eu volto já para discutir este último assunto com vocês, que é o assunto de fios de sutura, que já caiu mais de uma vez nas provas da AOCP. Tenta resolver e a gente volta já para guardar nosso último conceito. Assuntinho chato, né? Sacanagem, tio. Deixa logo pro final, veja, já caiu faz um tempinho. Mas como já caiu, eu fico aqui mais tranquilo se eu discutir isso com vocês. Os fios de sutura, eles podem ser absorvíveis ou não absorvíveis. E eles podem ser formados por um único filamento, chamados de monofilamentares, ou quando múltiplos filamentos são entrelaçados, são os fios multifilamentares. Os fios absorvíveis, coloquei aqui para vocês exemplos de fios absorvíveis. Eu tenho o catgut, que pode ser aí biológico, né, de intestino, multifilamentar, eles não parecem, mas são multifilamentares, e eles podem ser simples ou cromados. Isso aqui é a maneira como a gente vai preservar o nosso fio. Eles são muito reatogênicos, causam muito processo inflamatório, e eles têm uma pequena força têncil. A poliglactina é um fio sintético, chamado aí de triclosan, é um fio absorvível. O poliglecaprona é o famoso monocrio ou caprofio, absorvível. O vicrio é o ácido poligalático, ele tem pouca reatividade. E o PDS é a polidioxanona. Ele é multifilamentar, é monofilamentar e ele tem uma absorção bastante lenta, com a força têncil mantida ao longo de um grande período de tempo. Fio inabsorvível, seda, é um exemplo de fio biológico. Algodão, ele pode ser sintético ou biológico. Nós temos aqui o prolênio, o polipropileno, é um fio sintético de longa resistência, monofilamentar. O nylon, que foi desenvolvido em Nova York e em Londres, por isso o nome New York London, nylon. Sintético, pode ser poli ou monofilamentar e tem pouca reação tecidual. E o aço inoxidável tem uma grande força têncil, é um fio utilizado normalmente aí para a gente fechar
o externo. Coloco aqui para vocês o tempo de retirada de pontos, isso varia um pouco de literatura para literatura, mas deixo aqui, vocês vão ver que quanto mais fina a pele, mais rápido a gente tira o ponto. Diferente aqui da mão, do pé, da sola do pé, eu preciso de mais tempo para retirar aquele fio. E vamos lá, é uma questãozinha bem tranquila. Qual dos fios abaixo, ele é não absorvível? Como a gente viu anteriormente, inabsorvível dentro desses exemplos, apenas a seda, gabarito, alternativa A. Espero que vocês tenham aproveitado todo esse conteúdo, desejo uma excelente prova e a gente se encontra logo após a execução dessa prova para discutir e gabaritar a prova ao vivo. Grande abraço a todos.